Bom dia, galera. Estamos começando mais um Papo Caiçara, o podcast do portal Arquipélago Ilhabela, que é a nossa mídia que vem com essa intenção aí de mostrar a verdadeira Ilhabela, de não deixar o turismo apagar o que existe na nossa cultura e não mostrar só essas belezas de cachoeiras, de montanhas, de praias, mas sim a cultura do povo daqui, como a gente vive. E é por isso que no nosso primeiro programa a gente está muito feliz de trazer esses três convidados tão especiais, a Isaura, o Gil e a Cuca, porque a gente vai falar hoje da Congada de São Benedito aqui de Ilhabela, que é uma das maiores manifestações culturais aqui da nossa região. Bem-vindos e muito, muito obrigado por estarem aqui. O prazer é meu, Danilo. Prazer é nosso. É legal saber que tem alguém interessado na nossa cultura, que para que isso amanhã ou depois, essa região seja também olhada como um polo de cultura, de tradições caiçaras, e que isso esteja sendo resgatado por você e por outros aí que têm essa intenção de manter isso vivo, e para além da história, que ela se permaneça e se eternize. Obrigado, Isaura. É muito essa nossa intenção mesmo, né? A gente fala muito de que os lugares turísticos tá virando um copia e cola, né? Então as pessoas, vê o que deu certo lá, copia e tenta colar na região. E a gente esquece que a particularidade, que o simples ali, que o que já está na tradição é o que é mais valorizado no sentido de não de valor de dinheiro, mas de valor de experiência. A gente vive uma era de experiências. Então, os turistas não querem mais vir para cá. Quer dizer, desculpa, vou reformular. Muitos, grande maioria, ainda quer sim vir para cá e só sentar com o pé na areia e escutar a mesma música. Nada contra, mas são coisas diferentes. Escutar a mesma música que ele escuta todo dia no rádio dele indo para o trabalho, que está em alta. E a gente fala muito de que o turismo ele é a oportunidade das pessoas viverem experiências que envolvem muitas outras coisas. Envolve a experiência gastronômica, envolve a experiência cultural. Quando você viaja para um lugar, é muito legal você se abrir em trocar ideia com as pessoas que moram lá, em procurar entender. Então, hoje as pessoas eu dou muito exemplo de Castelhanos, né? Que é uma praia que tem uma comunidade tradicional gigante, com os costumes, desde sempre, culturais dos caiçaras, mas que hoje a gente vê lá grande parte, assim, a grande maioria é um turismo em massa, em que quase todas essas pessoas que vão para lá não trocam uma ideia com um caiçara que está ali, sabe? Eles estão ali, eles estão puxando a canoa, eles estão fazendo coisas que as pessoas não vêem no dia a dia. Lindamente. E elas deixam de ver porque elas pesquisaram sobre Castell e viram que o bonito era o Mirante do Coração, que o bonito e você era... sabe o que eu acho também? Que, assim, falta mostrar mesmo, né? Falta mostrar. Então, acho que mais do que as pessoas verem é a gente mostrar o que tem, né? Exato. Então, assim, quando a gente começa a falar a respeito da cultura, porque todo mundo tem esse interesse. Todo mundo quer saber o que tem naquela cidade, né? Uhum. Qualquer lugar que você vá, você quer saber o que tem naquela cidade. Sim. A gente vende muito o turismo de praia, mas a gente tem um turismo cultural maravilhoso, né? Então, acho que a gente precisa mostrar mais. Né? Sim, então, concordo. assim, esse momento de estar mostrando mais, né? Um papo mais caiçara mesmo, de mostrar a cultura, de mostrar o que a cidade tem, é fundamental. Concordo. Eu acho que essa pegada, temos que mostrar mais. Posso ser polêmico? Posso começar sendo polêmico? Opa, claro. Polêmica! Adoro! Como fecha essa conta? No sentido de que o caiçara, por exemplo, no Castelhanos ou outras tradições caiçaras, elas não estão fazendo, elas estão fazendo vivendo. Elas não estão fazendo aquilo para monetizar em cima da vivência delas, né? E aí, nós somos uma cidade turística, uma cidade que atrai o turismo para ter experiências aqui, como você falou, para ver coisa e tal. Como que a gente faz, e eu não tenho a resposta para isso, tá? Assim, eu acho que é um desafio mesmo, assim, como que a gente faz para isso se tornar atraente, que a gente mostre essa história para que isso seja atraente para as pessoas, né? Sem que quem é de fora monetize em cima da cultura do caiçara que está ali, ou das outras questões religiosas, ao mesmo tempo sem que o próprio caiçara tenha que parar o que ele está fazendo para se tornar uma atração turística. Sim. Então, como é que a gente faz para fechar essa conta, assim? Porque eu acho que isso realmente é um desafio, assim. Se você, sei lá, você vai para outras cidades do Brasil, assim, aquelas, principalmente no Nordeste, que tem aquelas jangadas, né? Tipo
assim, aqueles caras não pescam mais, eles pegam a jangada, levam o E turista fazem até um turismo, lugar, né? fazem um turismo com a jangada. Então, por exemplo, Exato. sei lá, puta, cultura caiçara, vou dar um passeio de canoa, vou fazer isso. Se você, aí, esse caiçara, daqui a um tempo, o caiçara não tá Não mais pesca pescando, mais. você vai pra lá Vai porque eles estão fazer fazendo só passeio de isso. canoa. Eu acho que realmente é um desafio e que eu acho que a gente trazer a importância disso. Será que ela é experiente? Como que a gente envolve isso de um jeito que seja um entretenimento relevante para quem tá Sim. vendo? Porque, eu vou até lá ouvir o pescador falar que ele pegou um peixe. Para mim também não. Eu prefiro ir ver Sim. o negócio do coração lá, como entretenimento para mim. Sim, sim. Como é legal isso ao mesmo tempo que como eu faço para não me envolver, Atropelar. nisso, né? Assim, por exemplo, você vai para Paris. Aí você chega em Paris e fala assim, nossa, os parisienses, os caras são tão rudes, são tão chatos, são tão não sei o quê. Porque você imagina, você vive num lugar onde toda esquina alguém te pergunta, você sabe onde é a Torre Eiffel? Você tá indo comprar pão, alguém te pergunta, sabe onde é a Nossa, Torre? deve Aí ser. você uma hora você fala, chega, não quero mais responder, e todo mundo tentando falar com você em Não sou inglês. guia turístico. Não sou guia turístico, e você não quero falar inglês, porque eu quero Exato. preservar a minha língua, eu quero falar francês, aí Sim. todo mundo me pergunta. Então, como que. E mesmo assim, é uma cidade extremamente turística. Sim. Como que a gente fecha essa conta sem que haja exploração local, sem que haja. Talvez. difícil. Então. Hoje, Marzinho, eu sempre vejo assim, vendo essas pessoas que querem trazer essa base de cultura para o turismo, eu acho que tem espaço para todo mundo trabalhar. E eu ainda acho que a gente, às vezes, chega em determinados lugares, tem aqueles guias turísticos, né? Que eles falam a história do lugar, né? E eu acho que em alguns lugares daqui da nossa ilha, falta essa pessoa que chegue, que ela explane, porque as pessoas têm curiosidade, elas olham, elas veem a paisagem, elas veem tudo legal. Elas veem, de repente, aquela casinha de estuque que ainda estava sendo mantida lá pelo aquele caiçara, de repente, aquele caiçara lá que está na casinha lá, em praias isoladas, ele tem muita história, ele tem muitas lembranças, e as pessoas às vezes querem ouvir isso. Eu acho que falta ter essa pessoa, de repente, Talvez não seja nesses essa lugares. pessoa, talvez seja a educação dessas pessoas, né? Talvez isso, seja O treinamento. né? Alguém do lugar que queira transpassar a história do local, das pessoas que estão ali. Porque o turismo precisa continuar, a gente precisa do turismo em Ilhabela, só que eu acho que tem espaço para todo mundo, inclusive, muito bacana, um espaço legal para a cultura, para as pessoas que querem escutar o que nós temos aqui, o que nós vivemos aqui, o que aconteceu aqui e o que pode voltar a acontecer. Putz, isso é muito legal, isso é muito legal. Só complementando isso que você tá falando assim, veja, eu fui num lugar onde eu falei, puta, acho que eu nem sei uma saída e você na primeira resposta já deu uma bela de uma solução, assim. boa. Eu tô contando essas coisas aqui como, graças a Deus, um cara da ilha que conseguiu experienciar muita coisa, né? Falando aqui comecei no Nordeste, falei de Paris, não sei o quê, falar do Havaí, eu acabei de voltar do Havaí, e lá eles têm uma coisa que assim, a tartaruga subiu na areia, já vem um monte de gente, já faz um cercado Pra assim, em proteger. volta pra proteger, assim, ninguém pode chegar perto. Aqui eu tive que chegar igual um boi louco, solta a tartaruga! Ficou um louco. É porque o cara quer tirar uma O foto. cara tava Não, com a e a- tartaruga assim na Ah, mão. e você imagina, se lá, né, que é considerado, primeiro mundo, não sei o que, as pessoas já são meio ignorantes. Imagina quando você vai pro terceiro mundo e que às vezes a pessoa que, eu vou falar isso assim, tipo, eu já fui viajar pra lugares que tiveram que me educar, que eu, mergulhava e falava, vou tirar uma foto pertinho da tartaruga. Eu não sabia que não podia. Vou dar um pão pro Vou dar um peixe. pão pro bicho, não sei o que. Eu não sabia que não podia. Aí sabe. você vai aprendendo isso com o tempo. Então, eu acho que Isso tudo é essa cultura. educação, e aqui, e isso pode ser um trabalho governamental, né? Pô, a prefeitura aqui tem um trabalho muito, muito, muito incrível nas ETECs aí, que Sim. conforme você entra lá, aquelas Sim, escolas de ETEC, é isso aí. ETEC de formação de turismo, que tem os gastronomia. ambientes, gastronomia. Pro turismo, pro guia turístico, isso pode ser muito, muito legal. Então é assim, vamos lá, eu vou te explicar tudo como é que funciona os caiçara ali, só que é o seguinte, é Não 100 encosta. metros de distância, não sei o que, Não não põe a pode mão pegar, atrás. não pode chegar, mas ao mesmo tempo é o fato de eu te mostrar um negócio que é proibido chegar perto, já é atraente. E eu acho mais, tem E uma coisa que me conservador, né? preocupa um pouco, assim, e sempre me preocupou, é com o jovem dessa comunidade, né? Porque o que o cara quer? O cara quer vida, o cara quer o celular, o cara quer a internet, o cara quer a modernidade, né? Uhum. Então, você tem que também trazer para esse jovem a importância da comunidade dele. Sim. Então, o primeiro que tem que se interessar por isso é o jovem que está lá. Eu vejo, quando eu estava na educação, a gente ia muito para Vitória, por exemplo, né? Então, uma comunidade pequena, com muitas dificuldades, e que o cara vai falando assim, eu vou ficar aqui, né? Agora, se tem um turismo de base comunitária Exato, lá, é sobre onde ele ele que eu quero falar, possa com uma também solução. trazer
um recurso para ele e para a comunidade dele, isso é importante. Sim. Entendeu? Então, a gente pode usar e pode também educar o outro a usar. É né? trazer o recurso para algo. Por exemplo, você falou da jangada. Tem uma diferença entre você transportar a pessoa e você fazer ela viver uma experiência. Então, falando do bonete, por exemplo. É diferente e é maneira de ganhar dinheiro igual que eles precisam ganhar, mas é diferente ele fazer te pego aqui no sul, te levo até o bonete, depois volto e fala, não, você vai pro bonete comigo, porque lá no caminho a gente vai passar no cerco de pesca da minha família, aí a gente vai visitar o cerco, você vai entender como que funciona o cerco, você vai entender que esse cerco de pesca foi introduzido na ilha pelos japoneses em 60, que ele é um dos mais sustentáveis, porque você escolhe o exemplar de peixe que você quer e você devolve. Tá vendo esse peixe que você pegou? Agora a gente vai lá pra minha casa. E a gente ele vai vender essa experiência toda, né? Isso é fundamental. Que se o cara não faz a experiência, a culpa não é dele. A culpa não é dele de não fazer, né, como é que a gente vai julgar o experiência? O cara não tinha o que comer, de repente ele pega um botinho e faz uma travessia e consegue arrumar um dinheiro. Tipo assim, agora, a regulamentação dessa história, quem e faz, a capacitar. Esse é o importante. Porque assim, a gente aqui, a gente tá mais perto. Eles têm a dificuldade da internet, tudo bem que eles têm a Starlink lá, mas a gente tem um acesso mais fácil a isso, a conseguir se inovar, a estudar o que está acontecendo para introduzir. O TBC em Castê, que foi onde começou o turismo de base comunitária em Castê, ele foi introduzido por um projeto que a Daniela marcou antes e falou, cara, precisa, mas aí é uma capacitação muito forte, porque na verdade você vai ensinar eles a empreender, né? Então, mas como é que eu faço o turismo de base comunitária? Cara, você tem que construir um produto. Então, visita um cerco de pesca é um produto. Comer o almoço na casa de alguém da comunidade caiçara em vez do restaurante é um outro produto. Uma roda de conversa é um produto. Mas as pessoas gostam. O turista adora. O turista adora, mas é isso. delicado, isso igual o Gil falou. Porque tem que fazer de um jeito que o turismo de base comunitária começa quando a comunidade levanta a mão e fala, quero. Não é quando a gente chega e fala, vamos implantar aí. Não, sabe? É isso, assim, tudo. A gente nunca vai conseguir atrair as pessoas. Existem duas formas de atrair, assim, tipo assim, puta, é dinheiro. Você vai ganhar tanto pra fazer isso e ainda você corre o risco da pessoa não fazer, mesmo ganhando dinheiro. E a outra é o pertencimento, é o quanto isso é atrativo de forma que eu me divirto ou que eu me... Qual que é a recompensa que eu tenho? Às vezes a recompensa, ela tá ligada à sua espiritualidade, às vezes a recompensa tá ligada à sua hombridade, à sua... Qual que é o propósito? Por que eu tô fazendo isso? Não assim, é só o dinheiro, né? Você falou agora assim, puta, como é que faz esse jovem... Ontem eu tava lá na Fazenda do Engenho, falando com a molecada do Colégio Gabriel, e tava contando pra eles um pouco, voltando aqui, já entrando no nosso assunto, que é a Congada, né? Falando um pouquinho, e aí eu comecei falando da Congada, comecei falando pelo Caiapó, assim, que eu fui uma das últimas crianças a participar de um desfile do Caiapó. E o Caiapó deixou de existir. O Caiapó era... Desculpa, vou perguntar muito pra vocês sobre isso, porque assim, vocês vão falar termos que nem eu sei, e eu amo a cultura caiçara, então eu imagino que as pessoas que estão vendo a gente também não vão saber. O Caiapó é aquela que tem tradição indígena? Indígena. Do Saco da Capela, assim, cara. O Saco da Capela, é isso que eu vou falar. Desculpa interromper. Não, nada, cara. O Caiapó, ele tinha um desfile dos indígenas ali do Saco da Capela, das famílias, uma coisa muito parecida com a Congada, assim, até, sabe? Assim, que ano isso? Cara, eu era criança, deve fazer mais de 30 anos, assim, tranquilamente. Tá. E eu fui uma das últimas crianças a participar disso, junto com as crianças ali do Caiapó. E eu só participava porque o meu pai, entusiasta pra caramba dessa história, falou, vou colocar meu filho no meio disso. Então eu não fazia a menor ideia do que eu tava fazendo ali, mas eu era... eu era amigo daqueles meninos e tal, não sei o quê, mas era a cultura deles, era a tradição deles, que o meu pai queria fazer parte daquela tradição e me levou lá. E aí eu com o Zé Ramos, com todo aquele pessoal do Saco da Capela, a família deles mesmo lá. E tinha um desfile, assim, era como se fosse um desfile de escola de samba, que o Caiapó passava na avenida desfilando e todo mundo parava pra ver e tal, e era incrível. E aí eu falei pra ela, acabou, porque as pessoas perderam a conexão com isso. Sim. E aí a menina falou assim, mas como que recupera? Eu falei, é muito difícil, porque o pertencimento das pessoas, por exemplo, uma criança indígena, descendente dos indígenas do Saco da Capela, não se vê mais nesse lugar.
enquanto uma criança, principalmente do norte da ilha, se vê muito inserida dentro do contexto da congada. Então, o pertencimento da congada existe muito porque os adultos apaixonados, devotos por essa história, fizeram mais do que obrigaram, passaram a impressão para as crianças de que aquilo era muito legal. Olha a recompensa. A semente vai Olha sendo a recompensa, plantada, assim, tipo né? assim, ó, eu posso te dar dinheiro para você participar da congada, ou eu posso te mostrar que esse negócio é muito legal. Muito legal. Então, Só assim dá certo. Exato, o fato de Ser tem que- duradouro, é o né? o fato dos pertencimento adultos mesmo, mostrar que aquilo era muito legal fazia as crianças, cara. E assim, há uns 4 anos atrás, hoje em dia, né, a agenda não permite muito, assim, então a escola tem que ir até a gente, mas a gente tentou loucamente, eu e o Wilson, a gente montou um grupo e a gente foi em quase todas as escolas da ilha falando sobre a congada nas vésperas da congada. A gente quase enlouqueceu, né? E aí, cara, assim, ir nas escolas, muita gente que não faz a ideia do que é a congada, muita gente, e tudo bem, assim, de novo, né? A Sim, cidade sim. cresceu, antes era só a vila, né? Sim. A cidade cresceu muito e tal, mas você vê muito a diferença de quando você vai das escolas do Perequê pro sul e quando você vai das escolas do Perequê pro norte. Você vai, cara, assim, a gente foi numa escola lá a gente foi na escola da Armação. E aí a gente começou a cantar música e as crianças sabiam cantar a música da congada. Sério? Tipo assim, surreal, cara. Porque a gente foi nas outras escolas, a gente tava se apresentando ali cantando uma música da congada e as pessoas, puta, que bonito, bate palma, nunca vi isso na minha vida. Nas escolas da Armação, primeiro, um silêncio absoluto, você falando e as crianças todas quietinhas, prestando atenção. Porque elas... Por quê? A culpa é do menino da Barra Velha que não se conecta com isso? Não é... Nunca teve essa referência. Eu acho Na Armação que- é meu tio, meu mesmo, pai, né? meu primo, Eu acho que falta base. Não dá para a gente pegar, daqui a pouco, os jovens aí com 18 anos, se eles não tiverem uma base de cultura caiçara até inserido dentro das escolas mesmos. Porque nós estamos falando de uma festa cultural agora, congada, né? Ela é grandiosa demais para chegar num momento como esse, onde a mídia fica em cima, divulga, ajuda a gente a propagar essa festa maluca, bacana, colorida, né? Extravagante. E tem pessoas que ainda não sabem. Então, assim, quando a gente fala de tantas outras histórias, tantas outras culturas bacanas que tem na Ilhabela, tantas outras coisas que poderiam estar sendo resgatadas, não dá para resgatar no adulto, mas pode ser resgatado na criança. Eu lembro que o meu pai, a gente sentava, na época que tinha muita lenha e lugar para fazer fogueira, a gente ficou sabendo de muita coisa com eles contando, com a Tisanil contando, numa fogueira bacana, então ficava contando várias histórias. Então, muitas coisas que a gente sabe de lendas, inclusive, caiçara, Toca do Estevão, e lá se vai, foi dentro de uma roda de conversa com os mais velhos, porque nós queríamos escutar, isso é bacana, o idoso falar, que isso parece que fugiu da gente, e eles vêm com tanta coisa rica, que hoje você tem alguém escutando eles falar, eles sentando falando, é uma coisa assim que é extraordinária, enquanto para a gente lá era comum. Então, se a gente não tem essa base de alguém contando essas histórias, e se a gente não tem, gente, isso tem que ser inserido em algum contexto. Até como eu falo assim, em regra de escola, porque você, hoje, num momento como esse, você vê as crianças iluminadas pela congada, de repente a gente com medo que a congada diminua-se e que isso não tenha assim, um alinhamento de futuro, de ver muito mais gente, não diminuindo pessoas dançando. Então, a gente fala assim, nós não podemos perder essa base. A criançada tem que continuar apaixonada, né? Agora, Que o Gil falou de manter agora, eu trazendo um pouquinho desse papo para mim, o Xaria, que é o da minha família, o que eu falo hoje lá, e isso é muito importante, e é uma coisa que eu quero resgatar, falei muito com a mãe de Gilmarzinho, aquela mulher maravilhosa, eu falei assim para ela, né? Eu quero ver as pessoas antigas aqui, eu quero ver elas desfilando pela Xaria. Eu quero ver elas lá cortando as batatinhas. Nem que seja 1 quilo de batata por hora. Não tem problema. Porque enquanto elas estão ali, se você ficar parando para escutar as histórias... ali, dali é bacana, né? Esse é o resgate. E assim, e tem a coisa do contar histórias, né? É oral a tradição caiçara, né? Isso foi se perdendo, por conta até da tecnologia mesmo, né? Foi perdendo. Mas a gente deixou de ouvir histórias também, né? Então, eu sou uma pessoa que ouço histórias. Desde quando vim para a ilha, as pessoas iam no meu restaurante para contar história e eu estava lá pronta para ouvir, entendeu? Então, muita coisa eu tenho no coração, assim, da congada e de todas as histórias, de Dona Lolinha, de Dona Carminha, e Dona Licinha, e de todo mundo que ia ali, seu Roberto Fazini, que ia lá
no restaurante que já eram idosos para contar a história. Porque, às vezes, na família não tinha quem ouvisse a história. Ia falar assim, ai, vó, tá falando disso de novo, né? Não. Né? Porque rola muito isso, assim. Na família, fala, ai, de novo essa história, né? Mas é um pouco desse resgate à importância. Sim. De sentar e contar a história. E ensinar respeitarem essas o mais pessoas. velho e que... Respeitarem, porque Quem conta a história? se tem uma coisa que me deixa impaciente, Rosângela presenciou, é alguém achar que aquelas pessoas mais idosas que hoje estão lá e que vieram trazendo isso para a gente, foi a nossa base para a continuidade, né? Porque a devoção é importante, mas a tradição, o que ela vem nos dizer? Aonde nós estávamos, onde nós temos que estar e aonde nós vamos estar, baseado na tradição. Mudamos algumas coisas e alinhamos, mas tudo baseado no que elas trouxeram para a gente. Então, se elas não estão produzindo, não queremos produção, queremos a presença dela, queremos respeitá-la. Então, tudo isso vem de base de respeito dos idosos. Eles têm histórias para contar. Alguém chegou lá e falou, alguém descobriu o Brasil, porque alguém contou. E depois isso foi posto em livro, né? Porque as histórias elas vão se modificando e elas têm que ser contadas, assim, ela tem que ser escrita para que ela permaneça na sua integridade, no seu verdadeiramente falando e lendo. Porque já teve gente que chegou para mim, pô, sua bisavó morreu com 150 anos. Eu falei, pô, era Matusalém, cara. Quem é essa que eu não conheço? Vai mudando a história, né? E aqui, daqui a pouco eu não vou estar mais aqui para contar, porque minha mãe contou para mim, porque a minha avó contou para ela, as minhas tias avós, né? A congada mesmo, né? A congada, cara, ela não tem um registro escrito da congada. O que a congada tem é um livro que a Dona Dedé, e de novo, cara, a congada tem 200 anos de história. Quando eu era criança, eu tenho 43 anos, quando eu era criança, 10 anos, a Dona Dedé trabalhava, um pouquinho antes talvez, nesse livro, em que ela ouvia o que os caras falavam, gravava e transcrevia o que os caras falaram. Então, assim, vamos colocar aí 30 e poucos anos, 35 anos mais ou menos, de uma festa que tem 200. Só há 35 anos atrás que ela começou a pegar um telefone sem fio que já vem de mais de 150. Então, imagina, o papel passa de um para o outro. Toda vez que um papel passa, alguém muda um trecho. Sim. Então, a congada não tem um registro do texto da congada original. Não existe. Existe um telefone sem fio. E aí, por fim, um documento escrito pela Dona Dedé, que eu e o Wilson, a gente é muito estudioso da história da congada, muito estudioso da origem da congada, da origem dos lugares africanos, que a gente pega aquilo e a gente fala assim, não pode ser isso que está escrito aqui. Baseado não é na isso. história que vocês conhecem. Baseado na história que a gente conhece, é assim, ela transcreveu errado. Olha só, porque cara. tem uma... Fez o melhor possível. O telefone sem fio Tem o mesmo, telefone né? sem fio. Que Cara, foi- imagina, eu dançava congada com o seu Pedro Ercílio, e o seu Pedro Ercílio, quando ele falava, cara, era assim, meu Deus do céu, o que esse que ele homem tá falando? cara? Porque ele falava um caiçarês, assim, mas não era um caiçarês só de trás da entender ilha. nada mesmo, Era um né? caiçarês com a boca enrolada, ele falava rápido. Seu Zezinho, não falava bulo, né? Que é quando a gente diz que é um ok, né? Dos exércitos da congada, assim, quando você fala bulo, você tá dizendo sim, senhor. Quando ele falava, ele não falava abulo, ele falava blu. Que bom que tá falando. E ele falava, você escutava isso? Se você não conhece, Dona Dedé, uma turista que veio estudar a congada, como outras pessoas já vieram estudar a congada, veio estudar a congada e falou, beleza, eu vou fazer um trabalho com esse negócio, achando esse negócio incrível. Imagina traduzir o que o seu Pedro Ercílio, que eu escutei a vida inteira ele falando, eu não consegui entender o que ele falava. Imagina aquela mulher escutando uma vez, sem as referências caiçara. E é muito legal isso que o Gilmarzinho está falando, porque eu vivi um pouquinho, quando eu cheguei na ilha, bom, eu já vinha devota de São Benedito de família, né? Mas quando eu cheguei na ilha, meu restaurante ficava ali na praça, né? E aí vivenciar aquilo ali, tão pertinho, né? Da congada, que já vinha, que eu já conhecia de Minas, que tem uma outra proposta, até porque a nossa é só Ela nossa, né? é diferente? Totalmente diferente, né? Pelo que eu pesquisei. Mas é o mesmo nascedouro. É o mesmo nascedouro, mesma assim, o mesmo raiz. lugar de. Veio mesma raiz. trazida, é africana bantu? É. Africana E aí, bantu, né? eu ficava impressionada, assim, porque não entendia niente, né? Mas era legal, porque tinha todo um envolvimento. Tanto não se entendia que as pessoas... O niente aqui que ela puxou é um italiano, em homenagem a São Benedito, que era um santo italiano. Então ela tá Você fica conectando aqui, aquela. Mas as pessoas ali, tanto era assim, que hoje as pessoas prestam mais atenção. Antes, as pessoas ficavam num bate-papo ali. E a congada rolava e
e tava falando, e a gente tentando entender o que os caras falando, Sim. e o resto falando. Sim. Hoje, com a versão Gilmarzinho, assim, que já tem uma dicção melhor, né? Que já traz bom um dia. outro, entender? As pessoas já param e prestam atenção, né? Então começa a ter E você sabe pegada. que ao mesmo tempo, olha que louco isso, assim, ao mesmo tempo, cara, assim, eu e o Wilson, a gente tem conversas profundas sobre isso, assim, do quanto eu performo pra fora e do quanto eu não deveria performar pra fora. Por exemplo, uma das minhas preocupações é que as pessoas de fora entendam o que eu estou falando. Será? E eu, quando converso com ele fala pra mim assim, cuidado pra não fazer muito pra fora. Tem Olha sentido. só. Cuidado pra não deixar a parte teatral ser maior do que a parte que- espiritual. Sim. Que legal isso. Não, isso é Isso- uma visão isso- muito e bacana. ele também é uma pessoa que também fala muito pra fora. Ele também é uma pessoa que se expressa muito bem, fala com clareza, com dicção e tal, tal, tal. Então isso é um cuidado que a Congada tem em todo momento, assim, não é um teatro. É teatral, Sim. mas não é um teatro. Queria até aproveitar É esse uma ponto que vivência. você falou. É uma coisa que eu estava pesquisando esses dias. Os devotos da Congada, são devotos da Congada, assim que eu Aham. posso chamar, não se apresentam em outra ocasião, a não ser para fazer agora, na data para fazer para a devoção a São Benedito. É isso? É isso. Não tem uma parte teatral. Cara, é assim, Teatral ó. que eu digo assim. De se apresentar em Cara, outro isso... lugar. Fala um pouco isso, assim, ó, por cara, favor. eu já vi a Congada, assim, de novo, né? Hoje em dia é engraçado, né? Eu ainda me vejo como uma criança na Congada, assim, e eu sou um dos mais velhos da Congada hoje em dia, assim, mas me vejo como uma criança porque eu tive muita referência, vi muita coisa acontecer dentro da Congada, assim, né? Eu, graças a Deus, tive uma oportunidade gigantesca de ter conversado com o seu Zé Delício, ter conversado com a dona Dedé e de ter conversado principalmente com o seu Dito de Rosa, que também era um dos maiores estudiosos da Congada, e ele era tretado com o seu Zé Delício e com a dona Dedé. Porque ele seguia uma linha de pensamento da Congada e seu Zé Delício e a dona Dedé seguiam uma outra linha de pensamento da Congada. O seu Dito de Rosa, a Congada vinha do jongo, a Congada vinha do não sei o quê. E aí eles brigavam filosoficamente dentro da Congada. A Congada sempre passou muito por questões de... cara, é fé, é a história das pessoas, é o telefone sem fio, é o não sei o quê. Então, assim, olha, em Aparecida do Norte vai ter o Festival das Congadas. E nós queríamos... Foi agora, 2 semanas atrás. Foi agora 2 semanas atrás. Há muito tempo. Nós queríamos levar a Congada para se apresentar no festival lá de Aparecida do Norte, que vai ter Congada de tudo que é lugar. Nós queríamos levar... Pau quebrou. Pau quebrou. Não pode, não pode, não pode, não pode. Quem disse que não pode? Quem disse que pode? Então uma parte foi... mas isso acabou. Hoje em dia a Congada é decidida dentro da associação da Congada, porque a Congada é uma associação. Dentro da associação da Congada, decidido que a Congada não se apresenta fora da Congada. Ninguém pode vestir farda para se apresentar em algum lugar em nome da Congada. Olha só. Então isso é decidido dentro da Congada. Da Isso Associação dos Congueiros. da Isso associação- ficou... Da Ah, ilha, mesmo. isso? Ou geral? Da ilha. As outras Congadas se apresentam. Se Tem várias apresentam. Congadas que se apresentam. Tá. E da ilha, tudo isso para preservar essa coisa. Não é um teatro. As pessoas não podem ter essa percepção porque... Lembra o sagrado que faz eu mais, né? pertencer? Uhum. Saber que aquilo só acontece daquela Único. forma. Saber que aquilo só acontece daquele jeito. Saber que... Isso me dá um sagrado dessa história. Então, eu olho para aquilo como algo sagrado. Eu não olho para aquilo como algo que eu posso simplesmente abandonar. Ou, não quero mais. Não é prioridade naquele momento. Tipo assim, acho que tem... Não, cara, isso é sagrado. Isso faz parte de um negócio sagrado. Assim como a Congada Mirim. Você estava aqui conversando com o Adriano, a gente encontrou com ele ali fora. O Adriano, né, precursor também da história da Congada Mirim, entusiasta da Congada Mirim. Isso ajudou muito a Congada ter crianças que entravam na Congada. E o pau também quebrou. Pode ter Congada Mirim, não pode ter Congada Mirim. Porque existe uma linha que a Congada Mirim ajuda a manter essa tradição porque coloca as crianças dentro desse lugar. É o que E a gente outra- tava falando de... E a outra É, tradição sim. diz assim: as crianças não são proibidas de dançar Congada. Por que você elas está colocando podem seu estar filho lá. na Congada Mirim e não na Congada tradicional? Então, existia esse... Olha só. E veja, todos os lados, cara, todos os Então, lados sempre tem um olhar de alguém que está tentando fazer algo dentro daquilo que conhece. Uhum. Como não tem um estatuto, isso aqui pode, isso aqui não pode, isso aqui não, as pessoas estão sempre tentando fazer cara. E como que é? Hoje em dia a gente tem viola dentro da Congada. Que é uma novidade, né? Só que não é novidade. A É. Congada fala.
Dentro da Congada, os mais velhos dizem que antigamente tinha viola. Só que eu, desde que eu nasci, não tinha viola. Então, pra mim, aceitar que vai ter uma viola é algo que, peraí, deixa eu entender. Realmente tinha, aí onde a gente vai beber na fonte, os mais velhos. Tinham, fulano falou que tinha. Então, qualquer movimento que a gente faz na Congada, qualquer mexida, qualquer inovação que a gente traz pra Congada, ela precisa ser baseada em alguém mais velho que a gente. Que diz assim, cara, isso... Por exemplo, hoje a gente... Há 2 semanas atrás, eu tô maluco com o tempo assim, mas a gente fez ensaio de Congada. A gente tá tentando fazer ensaios de Congada, que é uma coisa que desde que eu nasci não existe ensaio de Congada. É só no dia? Só no dia. Você decora o seu papel e você tá vendo todo ano e você vai fazer aquele papel. Você vai melhorar a cada ano. Você vai melhorar a cada ano, não tem ensaio. A gente tá tentando fazer, mas não é um ensaio de Congada. É uma reunião de experiência dos congueiros. Então as famílias vão, levam um bolo, levam comida, você senta, você conversa, você reza. Ficaram ansiosas para ir, né, no ensaio. Foi muito legal. Você levar a família junto, o filho. Isso cria uma sensação de pertencimento. Porque, cara, assim, se você pegar... o que a gente faz na Congada, né? A gente exerce a nossa espiritualidade daquele jeito que a gente sabe. Pô, se você tiver mais dias durante o ano para você exercer a sua Olha que maravilha. espiritualidade, é como se você estivesse indo na missa. Sim. É uma, né? A missa é um exercício da espiritualidade. Você ir num encontro de congueiros, falar de Deus, falar de São Benedito, aí tem falar aquilo... Desse poder de São Benedito. E aquele é o momento que eu tô aqui... é o momento que eu tô aqui... proposto a ouvir uma pessoa mais velha contar uma história de como que era, de como que é. E pela primeira vez na Congada, as pessoas estão entendendo. Peraí, mas ela é a princesa ou ela é... As pessoas de dentro da Congada. Ela é a princesa ou ela é a rainha? De dentro da galera que vive... porque, cara, eu também. Porque era uma coisa que eu cresci, cara, é que assim, cara, é muito louco isso, porque... Você acredita em algo maior? Com certeza. Você precisa que alguém te explique isso, assim, tipo assim, 1 mais 1 igual a 2? Não. Eu preciso querer entender. Exato, aí você vai entendendo os mistérios, mas assim, Deus não se explica, não se racionaliza Deus. Sim. Sacou? Tipo assim, Deus é um senhor de barba branca ou Deus é uma luz, um todo? O que é? Tipo, beleza, você quer acreditar no que você quer, eu acredito no que eu quero, e tem gente que fala assim, eu não preciso nem racionalizar sobre isso. Sim. Dentro da prática da Congada também é assim. Você não precisa ter a razão. Então, todos os meus amigos, nós crescemos dentro da Congada porque era um lugar da gente ver aquele monte de herói que era velhinho, andando na rua e riscando o chão, e de repente aparecia, tipo, e se transformava, e a gente tava ali e louvava São Benedito, chorava e se conectava espiritualmente e vivia o frenesi. Mas pra mim, se ela chamava princesa, se ela chamava rainha, se era... Não fazia a menor diferença. Só que... E aí eu também é o seguinte, se alguém vinha me contar antes, era daquele jeito chato, era daquele jeito pesado. E aí, ainda mais hoje, você vai competir com a internet, cara? Você não vai, é muito mais legal a internet, ponto. Agora, pô, vai ver o Wilson falando sobre a rainha da Congada. Vai ver se você, cara, você para e fica assim, ó. Verdade. Ela era assim, era essa a história dela, daí que vem. É por isso que é o rei de Congo. É por isso que é o embaixador de Luanda. Então é daí que eles descobrem que um é filho do... Aí você fala assim, caramba, é um pouco essa sensação. Mas mesmo assim, se você não quiser entender isso, você não precisa. E você vai conseguir contemplar. Você contempla com nada. Vou te falar isso que você falou, sobre isso que você falou, eu sempre ia lá e achava legal tal. Justamente, tipo, você tava falando, eu me vi ali assistindo e tipo... Tá contando uma história, legal, né? Legal essa coletividade, legal tudo isso, essa festa, a dança, a devoção. Mas música. Quando eu peguei e falei, cara, deixa eu entender o que é. Fica mais legal ainda. Ficou muito mais legal. Ficou muito. E aí, foi no ano passado que eu fui com os meus filhos, tal, não sei o quê. E eu tava entendendo a história. Eu sabia que você era embaixador de Luanda, eu sabia o que estava acontecendo, eu sabia que você estava reivindicando o trono ser reconhecido. Mas fica na página 2, né? Fica ali, beleza, é isso, vai ter a guerra, nós vamos cantar, e aí vai perdoar, e ele vai pra lá e vai pra cá, né? E eu tentei explicar pros meus filhos, só que aí é aquela coisa, tá bom, pai. Que saco, ótimo. Mas meu filho ficou com o olho desse tamanho, a hora que ele viu vocês com as espadas. E todo mundo quer, né? Daí todo mundo quer uma juventude nova que tá na ilha, quer a espada lá e fica... Você contou uma história e foi lá
saber. Exato. E Mas também ele não tem quis que- muito a história. Uhum. Ele gostou da encenação de Isso, tudo. E também tem que ter esse entendimento de quem pode estar, né? Desse pertencimento. Quem pode estar porque não é participando, todo né? mundo que pode estar lá e Sim. falar, porque essa espada é legal, né? Vamos falar sobre isso é legal do pessoal saber também, Né? porque eu acho que isso é uma dúvida que o pessoal Cara, isso é uma coisa que esses dias a minha esposa falou, né? Minha esposa é de fora, assim, e, né? Você falou da minha mãe. Isso é muito, cara, isso é uma das coisas mais legais, assim, É muito da gente falar aqui nesse momento, assim, sobre a Congada, assim, cara. O que a Isaura tá falando, assim, cara, depois, Isaura, por favor, fala um pouquinho mais sobre isso, de como é as pessoas que vêm de fora pra dentro da Uxaria somar com as pessoas que estão dentro da Uxaria. Isso é muito legal, assim, porque a minha mãe, cara, hoje em dia, a minha mãe tem um negócio que acontece na Congada, que foi uma ideia dela com a minha tia, é uma ideia dela que se você entra na Congada, você fala, isso sempre existiu, que é o bolo da Congada. Ah, ele é maravilhoso. Você Foi entra e dando você... tua mãe o bolo da Minha Congada? mãe, minha tia, elas fizeram um negocinho, porque as crianças dançavam a Congada Mirim e falaram, vamos fazer um negocinho pra junto, porque eles estão ficando dispersos na hora de levantamento do mastro, criançada não tem o que fazer, vamos fazer um bolo pra eles? Vamos fazer um bolo. E aí, isso é uma tradição. Há muito tempo se faz o bolo virou uma tradição. A minha mãe é uma turista que comprou a fé do meu pai em São Benedito. Então, minha mãe, então, é lá. A minha esposa também. A minha esposa veio pra cá, não tem conexão nenhuma com essa história. Vem pra cá, o filho dela começa a botar roupa, o marido dela tá nessa história, ela começa a participar, começa a entender e começa a vivenciar essa história. E a minha esposa fala assim, cara, a gente vive dentro de um núcleozinho, né, da escola particular e tal, muito turista, né, que veio morar na Ilha Bela. E fala assim, mas que pena que a gente queria levar nosso filho lá para participar da Congada, mas só ali as famílias do congueiro que pode participar. E nunca ninguém falou isso. Nunca ninguém falou isso. Nunca ninguém falou isso, cara. É assim, ó, se você levar o seu filho para participar da Congada, o que você vai fazer? Você vai botar uma fantasia no seu filho e vai colocar ele pra dançar Congada? que Não, ter não é ponto. isso. Tem que ter o porquê. Entendeu? Né? Mas assim, ó, cara, eu Esse tenho entendimento, né? certeza absoluta que se você chegar lá, falar com o rei, falar, me tornei devoto de São Benedito, fiz uma promessa pro meu filho, ou queria ver o meu filho dançando aqui e queria sua autorização pro meu filho poder dançar. Ele vai falar pra você, faz uma farda do vermelho, coloca o seu filho no final da fila e ele vai dançar. E depois de um tempo, Que maravilha isso. vai virar a história da sua família. É. E é mais uma família que daí Que você aí resgata. o seu próximo filho, o seu neto, não sei o quê, ele já mais um pra São Benedito. Aí você não vai lá pedir autorização, não sei o quê. Minha esposa me falou isso. Né? Minha esposa me falou isso e eu falei assim: "Mas E é um meu bolão, amor, hein? isso é assim em qualquer lugar do mundo. Se eu chego no lugar, tá rolando, tem um monte de surfista surfando lá no mesmo lugarzinho, assim. Eu vou lá e entro com a prancha no meio e falo assim, aí galera, Eu também. cheguei. Não, pera, o que tá acontecendo aí? Deixa eu entender como é que eu entro aí. Tá rolando um futebol. Eu Não entro e chega sou já. o próximo. Né? Peraí, Não, gente, e o como legal, é que é? muito legal na sexta-feira lá. Gostei desse E na exemplo. Uxaria é muito assim. É na Uxaria lá na sexta-feira, que tem a canja à noite, e a gente começa a preparar. Amanhã, inclusive, o pessoal está subindo tudo lá do acervo, as louças, né? Os utensílios para lavar. E na sexta-feira a gente começa a ver os bolos chegar. Aí ela monta aquela mesa bacana lá, Rosângela, e começam a vir os bolos, porque é um bolo imenso. Só que cada um dá uma É um forma. pedacinho. É um bolo juntado com outro bolo. Contra o Aí bolo, depois contra faz o só bolo. fazer a cobertura. E aí a gente vê as pessoas chegando com aquele bolo, doando o bolo, e cada vez a gente vê maior, né, ô Gilmar? E a mesma receita, cara. Todas fazem a mesma É? receita. É o mesmo É. bolo. Se você comer um Quando eu- pedaço do começo e comer um pedaço do final, é o mesmo gosto. Mas que outras pessoas, exato. sem famílias Exato. diferentes. que levaram pra- Um tem uma mandingazinha aqui, outro tem um Sim, negocinho sim. aqui. É, E promessa às vezes você ali. pega um pedaço do bolo que dá certo, às vezes você pega um que dá errado. E a maioria das pessoas fizeram promessa. Algumas pessoas, de todo ano, tá entregando aquela forma de bolo ali para Rosângela, e ela montando. E às vezes ela fica quietinha, e eu vejo quando ela fica quietinha. Ela fala que fica está se rezando. concentrando, rezando, pedindo pelos dela, pedindo por todos nós. É muito bacana, é espiritual mesmo. Sim. E aí a gente vê aquela galerinha que eu via antigamente lá novinha, levando os bolos com as mães, agora já são mães Dão também, live né? também. E também ajudando. É uma coisa que vai passando de pai para filho, está dentro da família, das pessoas. Se a avó não pode ir, passou para a mãe, se a mãe não pode ir, passou para a filha. E é essa integralidade que a gente quer ver dentro da Uxaria. Minha mãe passou para a gente, porque a minha tia-avós, minha avó não morava aqui, passou para ela, que veio de Eva Esperança. Inclusive, eu queria depois falar um pouquinho da Eva. Uma passou por para a favor. outra. Então, assim, é uma continuidade
de um trabalho que vem sendo feito, porque o que é o Sharia, né? Dispensa de São Benedito, que antigamente, lá muito atrás, era uma comida feita apenas para os congueiros, mas vinham famílias de muito longe que precisavam pernoitar, então ficou uma comida um pouco a mais para aquelas famílias que vinham também se alimentarem. Isso cresceu de um jeito que ontem eu estava dando uma garibada lá na lista, né? Fazendo uma conta lá por cima. A gente arrecada ali, no mínimo, 850 toneladas ali, 850 quilos de comida. Quantas Isso só no pessoas, molhado, fora o mais ou seco que a menos? gente E também serve utiliza. mais ou menos quantas- 2.000 pessoas. 2.000 pessoas. E você sabe que, voltando um pouquinho dessa coisa de não ter a tradição, né? Eu sou uma pessoa de fora, né? Eu tô na ilha, tô na Congada, né? Há 30 anos, porque... A cuca nós laçamos ela Desde se esse laçou, primeiro né? momento que eu só entregava, eu doava, assim, as águas ali para o pessoal, né? E para Rosângela, e a gente foi se envolvendo. E um dia, eu já doava o alimento e tal. E um dia, a dona Isanil e Isaura e dona Licinha me falaram assim, Vem com né? nós. Vem com nós. Colhe Eu falei, nós. gente, tipo, um orgulho, também um bonde me deu, assim, né? Eu falei, cara, Pegou olha, a camisa pra entrar pro jogo, né? nossa, Mas é que não, eu tipo, comecei cara. ali dando água. Eu comecei ali, tipo assim, posso ajudar? É, Posso? devagarinho. Como que eu... Mas é sobre isso, eu acho, né, Gil? Assim, você quer E participar... uma devoção, e devoção. Como você pode começar fazendo fazendo pelo grupo? É realmente a palavra é devoção. Não é querer já chegar e agora eu quero Porque eu mas não quero tô ser lá embaixador. pra... Não tô lá pra foto também só. Eu não tô lá Inclusive, só pra lá na tirar Alxaria, a foto, gente tem né? um pouco lá uma hierarquia que se faz necessário, É. até porque, assim, nós estamos oferecendo comidas, alimentos, então, assim, fui buscar ter um conhecimento, cuidado. inclusive, com o tempo que foi se passando, muita gente, a lista aumentando, a fila ficando quilométrica, nós fomos lá buscar um pouco, assim, de informação de como armazenar, de como cuidar, de como na preparação dos alimentos. Chamei uma nutricionista lá, que na época foi Giovana ali, né? Ali da vila, né, Gigi. Foi lá, orientou a gente bacana de como preparar, de como dispensar. Então, assim, nós fomos buscando conhecimento, respeitando o que elas faziam, mas buscando entregar para as pessoas um alimento saudável e, acima de tudo, com cuidado, né? Porque você imagina alguma coisa ali que cai ali, que azede alguma coisa, quantas pessoas? Sim. Então, e com muito respeito para as que estavam ali, as antigas, produzindo aquilo, né? Sempre pedindo licença, sempre chegando devagarzinho, respeitando o que elas faziam e fazendo elas entenderem que era para o bem coletivo, né? Para que o trabalho delas fosse reconhecido como um trabalho organizado, higiênico, bacana. E as pessoas que vão chegando, a mulherada que vai chegando, eu quero ajudar, quero ajudar. Eu sempre falo assim, ó, ela aqui vai se organizar, ela vai ver o que você pode fazer, dentro do que você se sai melhor. E aí tem as nossas meninas que ficam lá atrás na cozinha de baixo, tem o pessoal que fica na cozinha de cima, tem o pessoal da Tacuruba. Inclusive, quero mandar um beijo muito grande para o nosso Pitu, que está lá no hospital. Força aí, Pitu. Mas ele está lá e estamos aguardando ele, deu as chitas, né? E aí, o que a gente faz? Dentro dessa hierarquia, as pessoas, no próximo, elas já vão entendendo o que elas têm que fazer, como elas têm que fazer, se adequando ao que falam para ela fazer. Porque é muita gente envolvida. Se você não tiver isso, fica uma bagunça. Então, todo lugar tem as pessoas que se organizam as outras que vão chegando. E o que a gente pede com essas pessoas que cheguem, que elas cheguem com vontade de trabalhar, porque tudo é voluntário, com o coração aberto, de devoto, fazendo-se entender que ninguém está ali para aparecer, e a gente claramente vê quem tem, e todo lugar tem, está tudo bem, está tudo certo. Só que às vezes a gente tem que dar uma puxada para baixo. Peraí, não é bem assim, né? Quem tem que aparecer aqui é o Dito Santo, né? Não é você, porque o Sharia existe porque existe a Congada. A gente sempre tem que entender isso, né? Que isso foi feito em próprio para os congueiros. Então, esse recebimento dos congueiros que chegam primeiro lá, depois da comida abençoada pelo padre, é muito importante para fazer aquilo que seja sagrado. As pessoas que vão lá têm que entender que isso é tudo muito sagrado para a gente. A gente faz com aquela devoção, 3 dias enfiado ali dentro, alguns vão ficar 4. Chega na segunda sem cansaço nenhum, talvez vá sentir sim, mas enquanto estamos ali, nada se sentimos ali, né? E o que a gente pede é respeito. A gente pede respeito pela comida, pelo simples. Esse ano a gente está... Esse ano nós estamos meio digitalizado, né? Porque todo mundo levava em casa. Eu lembro lá na mãe que era um posto de abastecimento de coleta.
e o caminhão saía lotado. Agora todo mundo só quer passar Pix. Então lá vai eu e Cuca na sexta-feira comprar as coisas. Daí a gente vai passar com o Pix, que tudo bem. Tá tudo certo. A gente faz essa caminhada As aqui. doações também, né? agora também estão assim, Gilmar. Não, E é legal. E eu acho que também, assim, a possibilidade, por exemplo, puta, antigamente não tinha na Congada 3, 4, 10 pessoas, entre aspas, bem-sucedidas. Não tinha. Os congueiros eram humildes. Que tinha era uma ajuda de alguém que era dono de um comércio, que tinha... Então, hoje em dia, os congueiros, vários ali dentro, eles conseguem fazer um Pix porque, pô, eu tenho grana. Eu tenho, tipo Eu assim, tenho cara... 100zinho ali, 50 ali. E essa Super forma bem-vindo. bacana também de falar, ó, vou te passar o Pix, né? Isso é muito legal, assim, É cara. muito Porque legal. a Congada também, como um todo, cara, ela cresceu. Tipo, qual que é a tua função dentro do hospital? Eu sou encarregada de recepção e vigilância. Ela é uma encarregada. Não existia isso na Congada, assim. A Congada era sempre as pessoas muito mais humildes, assim. Pô, essa é a pessoa que ela é uma líder... Então, existem... A Congada, ela evoluiu também nesse sentido. As pessoas ali dentro são muito esclarecidas. Tem meninos ali que um é DJ famoso, o outro é não sei o quê. Lá dentro da Congada, uma pessoa que faz não sei determinada coisa. Né? Não tinha, né, cara? A Congada, ela começava e terminava dentro da vila, né, cara? Assim, as famílias vinham pra vila, né? Se reuniam ali, faziam a coisa acontecer ali e voltavam para suas casas. Então, hoje em dia não. Hoje em dia vem de fora. Hoje em dia a gente tá num podcast falando sobre a Congada. Assim, então, Tem gente de São Paulo, de São José, de outras os regiões pra ver estudos, isso, as histórias. E dentro mesmo, assim, sabe? Dentro, as pessoas de dentro são pessoas... Interessadas. que são pessoas mais esclarecidas, mais bem-sucedidas, que a Congada não é a única coisa da vida delas, pra muita gente, por muito tempo. A Congada era a única coisa da vida. E eu faço muito um paralelo, assim, com, por exemplo, assim, vários, a torcida do Corinthians, né? Vários ali, como eles são fanáticos, porque aquilo é a única coisa que o cara tem. Ele se apega àquilo, O cara se apega àquilo, porque, perdeu, minha vida acabou. Ganhou, eu tô feliz pra caramba. Sim. E a Congada é a mesma coisa. Eu passava o ano inteiro, cara, porque o ano inteiro ansioso, porque a única importância que eu ia ter relevância, e aí até um pouco da questão do ego, dessas coisas, e você entende muito, que assim, o único momento... o seu Zé Dalício era uma pessoa muito querida, mas ele não era outra coisa, a não ser do futebol, né? Assim, sempre teve mas ele era o secretário da Congada o ano inteiro. Eu não sou o embaixador da Congada o ano inteiro. Né? Pô, aqui a Cuca falou assim, é até engraçado pra mim, a Cuca falou assim, o Gilmarzinho, cara, eu sou Gilmarzinho aqui, já fui Gilmar em São Paulo, na internet eu sou Gil, então eu não sou uma coisa só o ano inteiro. E tem essas pessoas, cara, que elas, por muito tempo, foram uma coisa só, assim, cara, eu sou o embaixador da Congada. Seu Dito de Rosa era o embaixador da Congada. Ele cuida de barco. Não, ele é o embaixador da Congada. Sabe, tipo, puta, o Wilson, nosso rei. Pô, o Wilson é um cara, tipo... chefe dos bombeiros, cuida de uma unidade toda, tem várias preocupações, não sei o quê. E aí, cara, eu preciso parar o que eu tô fazendo aqui pra poder cuidar um pouco da Congada. Imagina, cara, existe essa... semana é meio louco pra nós. E essa coisa desse pertencimento, né? Porque, de repente, o Wilson pegou um trono, né? Que foi muito de repente mesmo, né? E, de repente, pegou aquele trono e assumiu aquilo de tão incrivelmente, porque o Wilson tem um olhar mais carinhoso, não que o Dino não tenha, né? Mas assim, é uma coisa que o Dino tinha outro comportamento, né? Assim, é mais duro. Isso, não que isso fosse ruim, porque eu acho que teve um momento importante de ser assim, né? De ser mais rígido mesmo. Pode terminar, desculpa. Bom, desculpa, não pode falar. Não, pra mim o Dino ele mesmo, né, assume assim o quanto às vezes foge do pensar as atitudes dele, né? Ele com a família dele, a esposa dele, que tipo um amor de pessoa, o filho dele, Vanderlei, assim, eles conversam muito com o Dino, assim. E eu vejo muito isso, assim, pô, eu convivi com pai, com tios, que, pô, os caras perdem a paciência, tipo assim, eu mesmo tenho que controlar muito isso em mim, porque é uma herança que a gente tem, cara, do Caiçara. A Ilhabela sempre foi um lugar muito aguerrido, né? Um lugar de uma força muito forte, assim, né? Da briga, sou Caiçara, a briga, a coisa discutida e defender e tal. E, cara, ele, cara, pra mim, com toda a brutalidade dele, pra mim, ele foi um dos caras mais sensíveis que eu já vi durante toda a Congada. Porque esse cara fez algo
que não se esperava dele em nenhum dos dois momentos, não se esperava. Ele fez algo que na minha visão ajudou muito a Congada de várias formas. Então, primeiro, quando ele passou o chapéu dele pra mim. Quando ele passou, o Dino não precisava ter passado o chapéu dele pra mim. O Dino poderia ter morrido como embaixador da Congada. Ele não precisava. Isso também é uma tradição. É uma Morrer tradição. como- Tipo assim, ele como era com novo. aquela O Dino era função. novo quando ele passou o chapéu pra mim. Acho que ele devia ter mais ou menos a mesma idade que eu nesse momento. E eu me sinto novo. Apesar dos cabelinhos já. O Dino não precisava ter passado o chapéu dele pra mim. Ele poderia ter continuado como embaixador. E, cara, você passar essa autoridade pra alguém e ele não... Dizem assim, o Dino passou porque ele sabia que no futuro ele seria rei. E aí o Dino passou o chapéu pra mim, independente do motivo pelo qual ele passou, ele não precisava ter passado o chapéu pra mim. Ele podia continuar sendo embaixador. O Dino passou o chapéu pra mim e eu tenho certeza absoluta, sem modéstia nenhuma, que o fato de eu entrar como embaixador ajudou muito a Congada. Porque motivou pessoas, porque conectou pessoas, porque ajudou pessoas a entenderem mais o que estava rolando e tal. É um tal. comunicador, né? Exato. Existiu isso, assim. Mas essa visão do Dino é muito louca. A mesmo, visão do Dino, sabe? que Uma aconteceu depois, porque o Dino virou rei. Mas depois. Depois. Ele não fez com esse Não. propósito. Não sei, Não cara. dá pra saber, Não dá pra saber, cara. Sim. Não dá pra saber. Porque existe uma política. Existe uma Interna. política real e hierárquica dentro da Congada. Existe, cara. Assim, quem que vai ser o próximo príncipe da Congada? Sim. Era aí, vamos mexer os pauzinhos aqui, vamos debater Lógico. politicamente como que é. Não porque queremos qualquer um. Não queremos né? qualquer um e outra. Você quer que seja alguém da sua família, eu quero que seja alguém da minha. Aí, cara. Olha como é legal o política exemplo. dele. Olha o exemplo como ele é legal. Ele passou o chapéu pra mim, virou rei. Quando ele sentiu que tava muito bruto e que isso estava afetando ele e a família dele, ele passou o reinado sem precisar passar o reinado pro Wilson. Que era simplesmente, assim, pra mim é o cara mais estudioso da Congada. O Wilson. E um amor de pessoa. Então, ele sai da brutalidade e entrega pra um cara totalmente conciliador, reconciliador. Com uma E visão é única, política. Uma baita Foi, visão uma isso, A baita né, visão, cara? Uma baita visão. visão. Então Baita ele visão. sai, ele coloca eu de um lado e coloca esse outro cara do outro lado. E o que esses dois caras começam a fazer? Porque a gente se entende muito. A gente começa a fazer ensaio de Congada. Reviver. Reunir a família. Isso é uma visão de liderança E não absurda. afastar, e não absurda. afastar ninguém. Então a gente não afasta ninguém. Eu e o Wilson, a gente é muito reconciliador. Então assim, o meu pai fala, porque tinha que ter eu não sei o quê. Não, vem cá, vamos conversar. A gente fala com fulano, a gente fala com o ciclano. O padre, porque o padre... Vem cá. Porque eu não sei... Então a gente é muito... A gente duro e tem as nossas percepções das coisas que a gente acredita. Mas a gente consegue filtrar a mensagem e pensar... Vamos repensar um pouquinho nisso, assim. Então isso foi uma sabedoria imensa e mais do que sabedoria, que é a sabedoria emocional e uma generosidade imensa do Dino, porque o Dino, o que se esperava dele? Vai sair da Congada. A Dino não saiu da Congada. O Dino continua como congueiro, continua fazendo o papelzinho dele Essa é ali. uma diferença muito grande de um líder excepcional, de um Exatamente. líder que faz pela evolução do grupo, do propósito. E não para de se dedicar quando ele vê que ele já... Porque no final pode fazer mais parte. desse Muito jeito legal dele, saber disso, de cara. ser, do jeito dele de ser, no final dessa ponta, nada mais, nada menos que que eu acho que é o que mais que interessa, é que as coisas continuem andando, que a tradição permaneça, que a devoção aumente, que a gente faça uma festa excelente. Esse é o intuito dele, né? Que ele vê todo mundo integrado, as coisas funcionando bem, porque ele também passou o olho dele lá no chá. Ele parece que tem 50 olhos, né? Ele também vai... Ele continua sim. fazendo isso, cara. É. Ele continua fazendo. No grupo da Congada Sim. mandaram assim, o vermelho, o cordão... O Flavinho tava na 25 de março e falou assim, vou comprar o cordão aqui, quem quer cordão, não sei o quê. Aí o Wilson perguntaram qual que é o cordão, cor do cordão do vermelho e qual que é a cor do cordão azul. Aí o Wilson mandou a cor do cordão. Aí eu falei, rapaz, é engraçado, eu achava que todo mundo era cordão branco. Aí o Dino vai embaixo e coloca cordão do vermelho é rosa e cordão do azul é branco. E aí o Wilson, que tinha falado outra coisa, vira e fala assim, ainda bem que nós temos os mais velhos pra... Não é? Olha, arrepiou isso aí, É cara, isso, mas muito é legal. isso. E você sabe que o Dino fala desse triângulo, né? Que é a Congada, a Uxaria e a igreja, né? Sim. E isso tem que estar junto sempre. A Né? gente Por isso, conseguiu, né? essa coisa de se apresentar em outros lugares, às vezes fica
não teria uma das pontas do triângulo. E até um tempo, né, a Uxaria ela não estava dentro do território da igreja ali, né? E a gente sempre, uma hora lá no Esporte Clube, depois foi para a escola. E aí o Santos Colônia voltou dos pra- Pescadores. Colônia lá atrás, Lá Colônia dos na Pescadores, colônia. ficou apertado, né? Ficou apertado, porque era uma escolinha ali Aham, também, né? aham. E as meninas foi crescendo, o pessoal que se alimentava, foi crescendo, a equipe que queria trabalhar, fomos mudando de lugar assim. E o santo, graças a Deus, voltou para a casa dele, nada mais, nada menos que o salão paroquial, dependências da igreja, né? Porque ele é um santo também, um santo católico. E aí, dentro dessa Uxaria que ficou lá nesse espaço maravilhoso, contra intempéries, né? E por mais que a gente fique preocupada com o tempo, raramente a gente pega um tempo na congada que fala assim, ninguém pôde vir, que está caindo, tempestade, está sempre legal, o santo ajuda pra caramba. Ele gosta. Tem lá 5 São Pedro, né? Graças a Deus. São santos, né? Estão ali no mesmo nível. E aí, o que a gente fica pensando, né? Nessa festa grandiosa, a gente querendo manter a tradição. E eu sempre peço para as meninas lá, em respeito a quem esteve lá antes da gente, né? Que às vezes a gente sente... Eu tenho muito isso comigo, né? As meninas enfeitando o salão, uma fazendo os turbantes, o pessoal fazendo, às vezes, até lá mesmo leva a maquininha. Um ano fizemos os aventais lá, né, Cuba? Foi. E tudo aquilo envolvido em prol de uma festa, né, de São Benedito, né? E eu sinto, sabe quando é uma coisa assim que eu ando por lá e eu peço sempre, eu entro pedindo e saio agradecendo para me dar sabedoria para lidar com o desconhecido, porque numa festa grandiosa que cada ano cresce mais, você lida com coisas que às vezes é novidade. E aí você melhora o que não estava legal, você retira totalmente o que foi esdrúxulo e você complementa aquilo para ver se dá certo. Isso assim sempre com outras pessoas, porque ninguém faz nada sozinha. Nós temos uma associação que a gente quer crescer mais, né? Graças a Deus. E a gente vai conversando e a gente pode apontar os erros, sim, tem que apontar, porque numa festa como essa tem erros. Mas vou falar um negócio para você, tem acerto pra caramba. Acho que muito mais, festa, né? né? Porque no fim tudo dá certo, certo, né? né? Porque no final E da o que história a sempre dá gente certo. quer que os erros sejam imperceptíveis para eles. Nós visualizamos, né? Como tipo assim, roupa suja, vamos lavar dentro da nossa casa depois. E a gente O ano faz que assim, vem a gente repensa sobre isso. sobre isso, e ele dá um toque aqui e ali. Uma coisa que eu acho que é muito legal e vale a pena comentar, até para quem doa, né? Que a gente conseguiu diminuir sensivelmente o desperdício, né? Isso é importante. Dos alimentos doados em respeito a quem doa, né? Porque antigamente todo mundo tinha os seus franguinhos nos seus quintais. Eu lembro da mãe falando, das tias, avós falando, de Zanilde e Isabel, né? Aquele ali é de São Benedito, aquele negócio que está plantado ali é para São Benedito, aquele era porque tínhamos quintais, né? Agora tudo virou construção, né? E nas outras famílias também, né? Tanto que os frangos assados eram trazidos das suas casas. Cada um levava o seu frango já assado. Já assado? Já assado. Olha só. E era frango pra caramba. Já vinha com farofa do lado, nas bandejinhas, né? E depois todo mundo, cadê minha bandeja? Eu deixei minha bandeja aí. Um negócio assim, bem bacana, bem caseiro e ao mesmo tempo assim, tão preocupado que desse certo, que a gente tivesse o que oferecer. E hoje, graças a Deus, nós temos uma parceria bacana aí com o nosso frade já há um bom tempo, né? O frade aqui. Eles assam 100 frangos pra gente. Olha que legal. Passa Pode falar, uma se noite. precisar falar deles para agradecer. O frade é um parceiro esse é o espaço danado. pra Nós falar somos com super parceiro. frade aqui. No sábado a gente leva os isopores, leva todo laminado bonitinho. Ele fica 2 meninos lá assando de sábado para domingo. Aí domingo cedo eles levam lá para o salão paroquial pra gente. Isso tudo com um caderninho que a gente deixa lá, aproveitando fazer o meu jabá aqui. Como nós conseguimos todos os frangos, graças a Deus, porque as pessoas vão e pagam. Estou pagando um frango, estou pagando 5, estou pagando 10. Era R$20. Como nós conseguimos isso em tempo hábil, o caderno continua no frade, pagando R$20, só que agora não é frango, é juntando uma grana para a gente dar entrada, comprar o que for necessário, mas em princípio a gente quer comprar a carne, que é sempre um valor mais alto de tudo que a gente serve lá, né? Legal. Depois eu vou falar carne isso. do picadinho de sábado. E você sabe que essa parceria, né, que é muito bacana, e você vê como as coisas vão mudando, né? Antigamente, falou há pouco tempo atrás, era até o último dia, né, para comprar o último frango, né? Era verdade. Agora, essa semana já zerou o frango. E daí eu falei com o frade, com a Mayra, e a Mayra falou assim, não, Cuca, pode deixar o caderno lá. Imagina, a gente faz depois um preço na carne, sempre muito parceiro. Sempre. Então, para quem quiser ainda doar, por R$20, pode ir lá e doar R$20 e a gente vai fazer esse bem bolado para as carnes inicialmente, mas para o que faltar. Vamos no final, então, como o programa a gente vai publicar
na sexta-feira, mas para dar tempo da galera ir lá no Frade, a gente faz um stories pro nosso Instagram no final. Perfeito. E a gente fala disso pro pessoal ir no Frade. Bacana. Pode bacana. ser? Pode, claro. Pode ser. Eu queria tentar guiar agora nesses últimos 15 minutinhos que a gente tem, para a gente falar um pouquinho sobre a estrutura da Congada. A gente falou muito das experiências, né, de como isso tudo... E acho que essa foi a parte mais importante. Como eu falei, eu não queria engessar a gente numa conversa do que as pessoas encontram na internet. Ah, quais são os 3 bailes? Eu quero falar disso, mas queria trazer essa essência de vocês que são devotos e participam há muitos anos. Mas eu queria que a gente tentasse falar um pouquinho sobre a chegada da Congada na ilha. A gente pode falar um pouquinho sobre como foi a chegada da Congada na ilha. Tem um nome que sempre que eu pesquiso vem, que é o Roldão, né? É o Roldão. Enfim, vocês podem, alguém de vocês que tem mais familiaridade, mais vontade de falar disso? Cara, isso é uma coisa muito assim, ó, rápida. Historicamente não tem dados de Não quando tem a dados. Congada chegou na Ilha Bela, de Pode como crer. chegou, de onde veio e tal. Aí é leituras, interpretações e tal. A Congada tem um documento que data a Congada, se eu não me engano, de 1873. Não precisa ser exato, mas que a Cíntia Bernazzoli foi pesquisar e trouxe essa informação. Existe um documento que é um pedido para fazer o casamento da Princesa da Beira. Eu li sobre isso. Na ilha tem essa confusão, né? A casa da Princesa Isabel não é a Princesa Isabel, Isabel é a da Princesa abolição, da é a Beira. Princesa da Beira, né? A Princesa da E foi um Beira, irmã. pedido de celebração dessa festa pra Congada. E aí, assim, pra mim, cara, assim, eu tenho as minhas leituras que eu faço da Congada, assim, né? A minha interpretação da Congada e tal. E tenho umas coisas que eu debato muito com o Wilson, ali, entendendo os textos e tal, assim. A Congada, cara, ela é uma festa totalmente sincretista. O que significa o sincretismo? Ela mistura religiões. Uhum. Então, quando eu era moleque, a Congada tinha muito mais preto na Congada, né? Hoje em dia a Congada, ela deu uma clareadinha, assim, né? Tanto que eu fui o primeiro embaixador branco, cara. Tipo assim, não tinha tido um embaixador branco. E quando eu digo... Vó preta e tal, mas, né, entrando no detalhe social da coisa, a cor da pele, minha cor da pele é branca, né? Sim. Mas a sua avó, desculpa, a Maria Dico, Maria Dico. que era negra. Que era negra. Sim. A minha avó, ela que fez promessa pra eu entrar na Congada e tal. E é isso, assim, a minha tia Gilmar é da cor da Isaura, assim, né? Cor de pele igual da Isaura, assim, né? E a Congada, cara, ela é uma festa que faz total referência a tradições africanas. Inclusive, a Congada tem bênção dentro da Congada, que é em homenagem a deuses africanos. Deuses africanos. E a Congada, ela é envelopada... aí, assim, não dá pra dizer de que forma que foi isso, mas a Congada, ela é acolhida dentro do catolicismo. Sim. Então, a Congada, ela conta a história de um rei de Congo, que é um país africano, uma região da África, a Congada do rei de Congo, que é um rei que foi batizado. Esse rei batizado está fazendo uma festa para homenagear São Benedito. Ao lado dele, quem está, não é uma princesa, é uma rainha. Essa rainha tem referência africana, uma rainha guerreira, que ela que arquitetou esse casamento com este rei. Este rei veio de uma outra região, da região de Kassangue, veio fugido de lá depois que mataram a família dele inteira lá, tomaram o reinado dele, ele sai e aí ela arquiteta uma união com este rei para proteger o Congo dos portugueses. E aí não dá para saber se essa festa acontece depois dos portugueses, porque eles estão batizados, ou se essa festa acontece antes dos portugueses. Sim. Mas eles, ou se isso foi uma liberdade poética que se introduziu na Congada depois. Mas eles são batizados e estão fazendo festa para São Benedito. Esse rei tem alguns soldados ali com eles. Esses soldados, eles são os fidalgos. Fidalgo de origem, fidalgo, filho de algo, filho de alguém. Então são cavaleiros ali, pessoas importantes do reino, que estão ali fazendo essa homenagem para São Benedito e estão se predispondo a homenagear. Então o rei fala, vou fazer uma festa para São Benedito. Quem topa? E aí todos começam a falar, eu vou. E como é que eu me proponho a ir? Eu faço uma oferenda. Essa oferenda a gente chama de embaixada.
Uma poesia que essa pessoa fala, um acontecimento, uma memória que ele tem, um poema, uma coisa assim que ele conta pro rei. Então essa pessoa está incumbida de fazer a festa. Como que esses caras fazem festa? Qual é a forma desses caras de fazer festa? Quando você está numa festa, o que você faz numa festa? Dança. Você dança. Canta. Então a forma desses caras de festejar São Benedito é dançando. Do outro lado, existe uma outra galera, comandada pelo embaixador de Luanda, que é uma outra região da África. O embaixador de Luanda tem os soldados dele com ele. Esses soldados são os não batizados. São os pagãos. São os pagãos. Muita gente fala que eles são os mouros. Eu nunca, Eu ouvi falar que eram os mouros, não porque é? os mouros representam, dentro da guerra religiosa, Aham. os cristãos e os mouros das cruzadas. Sim. Outro. Só que os mouros fazem referência a uma região que é Oriente Médio, diferente do que a gente está falando da África. Então, eu não tenho certeza quanto isso. Já ouvi também os mouros, mas não tenho certeza quanto isso. Eu prefiro te falar que são os... Teve um tempo, acho que os mouros estavam na Espanha também, não tem um certo período que eles estavam na Espanha? Tem todo isso, mas aqui a gente está falando da região da exato, África. Mas tipo, pode, mas pode ser que isso tenha acontecido nesse reino de Portugal, alguma coisa assim. Então não dá pra saber. Aqui estão os pagãos. Olha a leitura católica pra história. Como que os cristãos se vestem? De azul. Na Congada. Na Congada, de azul. Qual é a cor do céu? Azul. Como que os pagãos se vestem na Congada? Vermelho. Qual que é a cor do inferno? Vermelho. Essa representação referência. tem uma simbologia muito forte aqui. Então, eu estou no céu, eu estou no inferno. Eu do inferno quero entrar no céu. O que eu preciso fazer para entrar no céu? Guerrear? Forçar. Precisa dar bênção pra Se batizar. se batizar. Por isso que o final... Esses caras aqui Resolve. falam assim: nós também queremos fazer oração para São Benedito, que é um santo preto. Isso é o sincretismo de que assim, os pretos também queriam rezar. Uma outra simbologia. Uhum. E aí os brancos falam assim: se você for rezar, é para rezar pro meu. Olha só. Ele fala assim: eu também quero entrar. Então o embaixador fala assim: olá, soldado, sabe que é chegado o dia de dar princípio à entrada naquele reino tão famoso, que devemos de louvar o São Benedito glorioso, fazendo festa bonita para que todo o povo se espante, afinando os instrumentos, bolecos e caçambas. Vamos dar princípio à entrada e vamos aquele santo louvar. O pau vai quebrar, mas nós vamos lá. Aí eles entram aqui e como que esses caras, qual que é a forma deles de festejar São Benedito? Cantando. Então, os soldados de cima dançam, os soldados de baixo cantam. Representa o quê? Práticas diferentes para louvar a Deus. Você vai no terreiro, você vai na igreja, você faz yoga, prático, né? você faz... Cada um pratica de um jeito o seu louvor. Então esses caras, quando eles entram aqui, o que acontece sempre quando duas religiões se trombam? Pau quebra. Não quebra. Então esses caras entram aqui, começam a cantar, e se você reparar, você vai ver que enquanto os vermelhos estão cantando, os de azul estão dançando e eles empurram os vermelhos. Eles se provocam durante todo esse momento que um tá cantando e que um tá dançando. Eu vou ver eles com se outros provocam. olhos. Você vai reparar, em várias vezes você vai reparar que os caras empurram de verdade. Os caras do azul empurram de verdade. Porque assim, ó, o que você tá fazendo aqui? Quem Não é te você? aceito Não te aqui aceito aqui. Você não tinha que estar aqui. E aí, eles guerreiam. O pau quebra, eles guerreiam. Aí toda a história que você já conhece. Pede desculpa, não sei o que, tal. No final do baile, pela primeira vez, o secretário do rei, que é quem está comandando a festa do rei, junto com o príncipe, que aceita deixar o secretário liderar essa festa. O secretário do rei, junto com o filho do rei, eles pela primeira vez vão falar lá com o embaixador, e pela primeira vez o embaixador fala para eles assim. O secretário fala assim: embaixador, queira me perdoar a ação que fiz contra a vossa pessoa. E o embaixador fala assim: secretário, atendei que não devia de perdoar, porque para servir ao meu pai, tu não devia vir me agravar. O famoso, sabe com quem você está falando? E aí o secretário fala assim: opa, vou averiguar essa história. Aí ele vai até o rei. E ele fala pro rei assim, o rei pergunta: quem vem lá? Ele fala: não sei, diz que é seu filho. Que vem cá buscar? Quem que esse cara é? O que ele quer aqui? Não sei, diz que louvaram o São Benedito, cantando e alegre, blá, 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 blá. Aí o embaixador volta e fala assim: olha, sua rei já deu licença,
para que subam todos cantando. E chama de baixo e de cima, Esse né? é o Congo de terceiro baixo e baile? o Congo de cima, né? Outra referência ao céu e ao inferno, né? É verdade. Esse é o terceiro baile. Esse é o terceiro baile. Eles descem, eles sobem cantando e o rei fala assim: filho, embaixador, como foi que fugistes dos meus braços? E o embaixador fala: a cruel batalha de Massangani foi a causa. Aquela batalha que ele Lá. perdeu a família, o filho Lá dele tá atrás. vivo. Olha só. E o filho dele é o embaixador. Que legal, né? Nossa. É lindo, né? Arrepia, né? demais. O Gilmarzinho era... Mas isso, só agora a gente lá ensaiando, e eu e o Wilson, a gente fala muito disso. Aí eu e o Wilson, a gente fica assim, é aqui agora. Não, é aqui agora. Olha isso. Aí a gente fica tipo, o tempo inteiro assim, pegando os tequinhos das Isso, falas. olha que sensacional. Eu tenho uma, por exemplo, ele fala assim, embaixador, sou Fidalgo, sou sim senhor, então sentai. E o embaixador fala, primeiramente me mande a bênção. E aí o rei fala, Níbia Mozambia Pongo, que é tipo assim, que os nossos deuses te abençoem. Ah, que benção. Em Bantu. Bantu. Então ele manda uma bênção em africano, em Bantu pro embaixador. Que é uma bênção, que os nossos deuses te abençoem. E aí tudo isso eu tô contando essa história porque eu acho essa Uma história aula maravilhosa. sensacional, E porque, uma aula e porque é maravilhosa. muito legal. Gente, E é muito legal as Foi pessoas incrível. conhecerem. E até pra gente não restar Danilo, dúvida. lembra Ela quando é eu a te falei? princesa, ela é a rainha. Eu falei Ela é pro Danilo. virgem, ela não é virgem. Essas coisas, sabe? Que tipo. Eu falei pro ela- Danilo, pra contar a história da congada congueiro, ó. Olha lá, não, Maravilhoso, e foi incrível. hein? E é legal Incrível. também E faz se falar, Gilmarzinho, Foi muito didático. como que é essa fragmentação de toda essa história, né? Então, em 2 dias, essa história é contada... Cara, isso, aí assim, isso eu falo É muito assim, cara. fragmentado, Puta, esse é- eu começo a manipular o podcast, né? Perdão, gente. Relaxa, É, não, é, vem que a gente pra- só pra- vai a gente ajustar. tá aqui escutando. Eu tô absorvendo. Pra mim, Pera, qual foi a pergunta que você fez? Como que contar um pouco dessa fragmentação da história, assim. Porque cada baile Isso. representa... Cara, é assim, ó. Puta, graças a Deus, né? Puta, tive a oportunidade de fazer faculdade, estudar, ler, cara, assim, né, teve um momento da minha vida que eu achava incrível você ser erudito, assim, então eu queria ler, aí eu li a Ilíada, aí eu li a Bíblia 2 vezes, aí eu li a Odisseia, aí eu li Camões, aí eu li todos os caras, os Lusíadas, não sei o que, tal. E até hoje, cara, quando eu leio o texto da Congada, eu falo assim, esses caras eram muito brabos, cara. Esses caras escreviam muito bem. A escrita era muito boa, assim. Então, o texto da Congada é maravilhoso. Como que chama no teatro as partes do teatro? Atos. Atos. Primeiro ato, segundo ato, terceiro ato. Ou primeiro, segundo ato e tal. A Congada é dividida em atos. Como que os caras no texto escreveram isso? Primeiro baile, segundo baile, terceiro baile. Porque é um baile que vai acontecer. Então eles já não dividem falando primeiro ato, baile, rodão. Segundo ato, não sei o que, tal. Eles já dividem o primeiro baile, o segundo baile e o terceiro baile. Então esses caras, na escrita ali já, tipo assim, era surreal, cara. Era surreal. Eu falo isso quando o Dino me passou lá. E aí a questão do pertencimento. Quando o Dino me passou o chapéu de embaixador na igreja, e ele falou meu nome, pegou todo mundo de surpresa. Cara, como é que foi isso? Não, foi Então, demais. a hora que eu subi chorando, obviamente, a hora que eu subi chorando e eu voltei e eu olhei pra igreja, tava todo mundo chorando. Não, foi demais. Porque todo mundo entendia todas as pequenas nuances que representavam ele estar saindo e eu estar entrando. Então todo mundo conseguia acessar todos esses códigos. Por que uma criança não vai fazer mais o caiapó? Porque ninguém mais consegue acessar a conexão entre uma coisa e outra. Então tava todo mundo chorando porque todo mundo sabia o que representava aquilo. Era uma continuidade. Uma continuidade. Então quando ele me dá o microfone, ele fala assim, cara, fala um pouco e tal, não sei o quê. Eu não conseguia falar direito. Eu falei, puta, queria muito agradecer minha avó por ter me colocado nessa história. Honrar a promessa dela, dizer que eu tô aqui e tal. E a família do meu pai, que nunca teve papel importante na Congada. Seu pai nunca participou? Meu pai foi congueiro quando era criança, mas nunca, nenhum dos meus tios, ninguém teve um papel na Congada. Talvez meu tio Giba deve ter sido também com cacique. Teu pai era batuqueiro, né? Teu pai era Meu pai foi cacique, meu pai foi Já cacique. vi teu pai na Maria. Não, digo um papel, Um papel. de um dos congueiros. Eu fui cacique e depois eu fui embaixador. Entendi. O meu pai foi cacique, eu acho que meu tio Tatá e meu tio Giba também tinham sido cacique, mas ninguém tinha tido ninguém foi rei, ninguém foi secretário, ninguém foi príncipe, e eu fui o primeiro a ser isso. E eu queria,
colocar todos os ancestrais da minha família Falar nesse da pacote comigo. ancestralidade. E aí, de novo, eu falei isso, cara. Eu li muita coisa na minha vida e eu sou muito honrado, porque de hoje em diante eu vou ler, né? Eu vou declamar um dos trechos literários mais incríveis que eu já li na minha vida. Que é uma frase que o embaixador fala, que eu tenho tatuado no meu braço, que é: não há papel nas lojas, nem tinta pelos conventos, nem pássaros que criem penas para escrever sentimentos. Oh. Nossa. Isso representava aquilo. Então estavam todas as pessoas ali chorando. É. Como é que lembra que eu te falei? Como é que você explica Deus? É. Não tem papel, não tem tinta, não tem caneta que suficiente para escrever não essa tem. sensação. Você só sente mesmo, né? Você só sente. Você E só sente. foi Nossa, uma você é das, louco. foi uma das cenas. A gente já viu Então, muita esse cena. amor, Cuca, não é? louca. Ó, esse amor que a gente tem pela Congada, essa coisa que é que, cara, assim, obrigado Deus pela bênção, assim, eu consigo muito bem explicar, deixar didática essa história, mas não precisa. Essa sensação que você tá tendo porque eu tô te explicando coisas, cara, às vezes a gente na Congada é uma pessoa cantando que você olha pra ela e ela tá cantando sozinha. Você acessa tudo aquilo, você consegue entender o que representa pra ela estar cantando sozinha, de olho fechado, cantando um pouco mais forte, ou tá sem voz, ou o que representa o cara tá segurando a espada, que é a espada do pai dele, porque você sabe a conexão que tem, ou o chapéu, que lembra o chapéu do fulano. Então, dentro da Congada, quase todo mundo consegue acessar esses lugares sem precisar explicar. Sim. A moça que pega a água, o negócio, o cara que bate o tabaco mais forte, puta, o cara que entrou, você lembra É do tabaco, outro, você né? vai na alxaria, É. puta, é o rostinho, caraca, a Dona Isanil, você entra na alxaria, assim, a Dona Isanil, cara, assim, tipo, a figura, ela andando por ali, você acessa esse lugar. É isso que a gente A Isaura falou, a Rosângela, quando ela tá ali quietinha, fazendo bolo, é você isso que a gente você faz uma leitura que não é só, estou vendo uma mulher fazendo bolo. É Não, tudo é que muito representa mais. É essa além. história. Sim. Então você se conecta com isso. E você fala assim, se é conecta. Deus, cara. Sim. Por isso É que Deus. Porque São Benedito é... a conexão só. São Benedito Ele é é a a nossa forma de conexão, homenagear, né? assim, É. como os pretos, de tinha outras uma- religiões, falam assim, vamos pegar esse aí, que esse aí parece com nós. Né? O Sim. sincretismo, Nossa Senhora é a Iemanjá, Ogum é São Jorge. Sim. Cara, assim, dentro da Congada tem um monte de gente que pratica as duas coisas. Aham. Sacou? E isso eu acho muito legal. Isso eu acho muito legal, porque eu tenho um resgate da minha fé, que vem da minha origem, e aí se é a igreja, é Jesus Cristo, que essas pessoas também aceitam. Sim. É a igreja, é Jesus Cristo. Mas se a gente falar que essas pessoas estão erradas, a gente está contradizendo a Não, própria Congada. é a própria Congada. E a gente tem, né, essa variação de religiões mesmo na Congada, de mais da devoção, né? É mais essa coisa da religiosidade. Acho que tudo se unifica quando se mesmo, fala né? de devoção a São Benedito, fica uma coisa unificada. É, e o Independente cara- de que religião você você E ele pratica. mudou, às vezes, Ele uniu muita evangélico. coisa, Ele uniu, né? Ele é E unificador. o Cara, santo... da cozinha, né, cara? Ele é da cozinha. É o santo da cara. cozinha. A cozinha recebe todo mundo, né, cara? A cozinha... E a cozinha une, cara. A cozinha une muitas a pessoas. comida A hora une. da refeição. Cara, é assim, ó, é. eu vejo muito em casa, assim, né? Em casa a gente tem pessoas que trabalham com a gente, assim, e, cara, as piadas, o meu filho, olha aqui, a fulana, ou não sei o quê, é na cozinha que na acontece o cozinha, encontro claro. social. O encontro social acontece enquanto elas estão cozinhando, elas se sentem à vontade pra falar piada, pra tirar sarro uma da outra, pra brincar com a cantar, gente, pra pra fazer cantar, pra colocar a música dela, não sei o quê. Foi pra sala, É outro já comportamento. muda o comportamento. Então, São Benedito é o santo cozinheiro, É o cara. santo É o cozinheiro. cara que conecta todas essas pontas, essa união. Isso é muito lindo, cara. E é tudo feito muito caseiro ainda, né? A Quando gente você gosta do fogão a É. lenha lá, aquele cheirinho de isso tem que defumado, morrer. da tacuruba. Então tem essa Tacuruba, coisa, né? e tem Os essa meninos coisa lá, do cuidado, né? Porque tem que ter muito cuidado com o alimento que vai ser servido para tanta gente, né? Isso é uma preocupação muito grande, né? Mas sem perder a essência, né? Não. Sem Não, perder a a essência não essência. pode Então, assim, ser a perdida. tacuruba tá lá, né? Os meninos estão lá, a lenha, o pessoal lá, a ancestralidade toda tá lá tá lá na na cozinha, tacuruba. né? Cascando alho, ficando ali, canta um pouco e dança um pouco, e um pouco. Para mim, assim, é tudo bem sagrado, né? Porque veio lá da minha Eva Esperança, das minhas tias avós, tia Zanil, a minha mãe Licinha, que inseriu a gente ali dentro, eu e minhas irmãs,
que estamos com nossas filhas. Então, quando eu olho assim, toda a minha família está ali. Porque a gente tem que ter, amanhã ou depois, é uma renovação natural. Elas têm que vir. Então, o meu chamado nesses últimos tempos é que venham as pessoas que estavam lá antes, mas se não estiverem, mandem os seus, para que elas mandem suas meninas, os seus meninos, para que essa substituição natural não seja uma lembrança bacana, espiritual, que não seja dolorosa. Porque a ausência delas e a falta delas, lá dentro, para a gente, é tão espiritual, que a gente parece que sente elas andando ali dentro. Porque elas iam para lá, a gente costumava falar, quando era lá ainda lá na colônia, o meu pai falava para minha mãe, e meus tios também falavam para as mulheradas, a Tizanil, Isabel, que elas iam viajar para a vila. Muito bom, cara. Porque elas iam tipo, na ficava sexta, lá, né? ficava até domingo. Você acredita nisso? Que elas não vinham para o Pereira, que nós moramos aqui pertinho. Elas Ficava não vinham, lá, ficavam lá, dormindo. levavam as mochilas lá, os travesseiros, levavam cobertor e elas lá viajaram para a vila. Você sabe que meu marido fala isso pra mim, né? Fala assim, por que você não dorme lá já? Para você ver a dedicação, 4 né? dias, que elas ficavam com medo de Você já chegou, o mas já medo tá de no indo outro de dia novo. não estarem lá cedinho para começar com elas falavam para lida. Né? Então, quando estava amanhecendo o dia, já estavam os caldeirão lá, os fogos acesos, aqueles troncão lá, né? Nem consegue dormir direito, Não, acho, né? o Nessa entusiasmo cara, delas, né? entusiasmo. E ficaram ali até Cara, velhinha. não é uma festa, né? É uma religião. Essa Cara, coisa eu não tô indo ali... Tô indo ali fazer um negocinho, eu tô indo lá exercer minha fé, cara. sim, muito Isso é louco, muito, Isso é muito diferente isso é de muito que ser uma profundo. presença. Assim, ó, você vai. Cara, muito. A minha mãe é grudadíssima com meu filho. A mãe não quer ver meu filho pintado de ouro lá perto, lá, porque ela não quer que atrapalhe o negócio dela. É no aquele bolo. momento dela de Eu devoção. não vou na sua casa, não venho aqui, É. não quero ninguém me atrapalhando aqui. Vou ficar lá fazendo bolo, né? E a gente não vê sério? criançada mesmo lá na hora do bolo. Lá, E você sabe que a gente Vejo tem... lá, concentradas. E a gente tem um grupo do bolo, né? E aí tá lá, agora é o bordado do chapéu, né? Então, eu tenho o chapéu, não sei o quê, Ai, como que tem, borda, quem tem. tem um exemplo do chapéu. Isso é muito legal também, né? Porque estão nascendo, as crianças estão aí, precisam montar a sua roupinha, e aí querem saber quem faz. Daí Gilmara fala, não, peraí que eu faço desse que é meu afilhado. Sabe? Então, é essa coisa gostosa de manter essa tradição e embutir no outro, que só quer participar às vezes, de que isso é muito mais do que só uma participação, né? Exato, cara. E como você atrai as pessoas, né? Agora falando assim, como que você atrai o turismo ou as pessoas que vêm de fora morar na Ilhabela, como é que as pessoas passam a olhar para isso? Então a gente tava conversando ali, né, que na escolinha do meu filho, eles adotaram, quando eles conheceram a Congada, ficaram encantadíssimos, né? Uma escola toda construtivista, toda social, não sei o que, tal, e eles, no aniversário de todas as crianças, eles vestem uma capa feita com a chita, não sei o que, e um chapéu de congueiro que representa o aniversariante. Então, o aniversariante, ele tá de chapéu de congueiro e de capa de congueiro, virou uma tradição deles lá, porque um dia a gente foi lá e falou sobre a Congada pra criançada. Sério? A criançada Se olhou apaixonou, aquilo e né? falou, meu Deus, isso é muito mais legal do que qualquer Super-herói. super-herói da televisão. Então os caras chegaram com espada, né? Ainda mais aquelas crianças, os pais já não Muito deixam legal. muito ver desenho, né? Não sei o que, as crianças viram a espada, vai, é isso? Nossa, Aí fica quero tudo pra encantado. mim. E aí que eles fazem, eles fazem um pão que eles fazem lá, e há uns 3 anos atrás, acho que eles isso, levaram o né? pão Começa e a esse levar. ano eles vão levar de novo. Inclusive, uma das escolas do Castelhanos também tá fazendo para levar o pão pra Congada, que serve pra galera tomar de café da manhã. Então, eles estão fazendo o pão. Esse tipo de ação, por exemplo, que o São João tá fazendo doação. Então, você entra no São João, tem um boneco, você entra no colégio São João, tem um boneco da Congada. Severino tá lá vestido Um boneco. vestido, Severino vestido de Tipo, ele tem congueiro. sentado ali, não sei o quê, e aí tá assim, doe pra Congada e tal. Cara, queira ou não queira, Isso é sensacional. as pessoas estão passando e falando, o que é isso? O Que que é é Congada? Congada? O que é Deixa esse eu dar uma negócio? Então, pesquisada. esse tipo de conexão, assim, acho que é mais do que só. Como é que a gente chama os congueiros aqui pra falar da Congada? Ou passar um vídeo da Congada pras pessoas? É assim, o que a gente Conectar, pode né? fazer que tenha um respeito com essas pessoas? O que a gente pode fazer que seja legal pra Congada? Sei lá, vamos fazer bandeirola, vamos fazer bandeirinha, vamos fazer... O que a gente pode fazer que daí as pessoas... preciso aprender, preciso entender pra fazer. Cara, no Colégio da Armação, quando a gente foi lá, foi surreal, assim.
Eles tinham feito a história da Congada inteira nas paredes, assim, pintadas e escritas e não sei o quê. Um trabalho que você olhava e falava assim, isso aqui tem meses que tá acontecendo. Não Então começou não ontem. começou só, né? ontem. Então tem meses que eles estão falando para as crianças Falando sobre a Congada. Congada, estudando. Então, esse tipo de coisa... Aí, esse é o tipo de educação. Então, por exemplo, as pessoas do colégio do meu filho, os pais, não sei o que, tal, eles sentem essa... Pô, eu queria ir, queria que meu filho fosse, mas eu não sei como é que faz, como que é, por quê? Isso, eu moro aqui agora, eu quero pertencer a essa história. Isso Como é que eu importante. faço? Começa fazendo pão, começa a deixar o seu filho fazendo pão. Exato. Seu filho faz o pão, aí E tem lugar para todo mundo. Por exemplo, pegando lá atrás, o que o João Marzinho começou a falar, que tinha o Neco, né? Um dos reis percursores lá de trás, com Chegou a ver? esperança. Chegou a ver, não? Eu não cheguei a conheci ele bem pequenininha, né? E não, já conheci ele já de adolescente e tudo, né? Mas eu não cheguei a ver ele ainda como, cheguei a ver ele como rei, depois passou não sei para quem que foi passando, né? Mas precursor da Congada, junto com o pessoal da Armação, o pessoal lá da Vila, Zé de Alício, toda aquela galera boa lá. E assim, eles vieram passando para a gente, e ninguém está ali obrigado, vai porque quer, vai por devoção, principalmente, né? A gente, às vezes, dentro da própria família da gente, a gente não consegue manter as pessoas lá. Mas eu digo assim que todo mundo, quando quer, pode ajudar de alguma forma, se dedicar de alguma forma. Por exemplo, meu neto, ele não dança, já dançou, meu sobrinho neto, né? Os meus sobrinhos, filhos de minhas irmãs, não dançaram, mas eles estão lá na alxaria. Eles chegam lá para lavar umas louças, eles estão ajudando a limpar o salão, jogando uma água. Faz parte deles, faz parte da história deles, então, isso, né? assim, vó, posso não estar no começo, mas eu vou estar no final. Porque Bom também, tem o toda parte começo, importante. durante e depois. Eu falei, tá tudo bem, porque aí já estamos lá com os braços já meio, né? Aí aparece a galera, ajuda a limpar, ajuda uma coisa, ajuda a outra. E essa inserção dele dentro desse ambiente, recolhendo prato, uma coisa ou outra, e outros parentes nossos que não estão ativamente na Congada, mas o fato de eu vê-los por ali, isso também é uma substituição natural, futuro, porque os homens, perdemos algumas forças boas lá, né, de uns caiçarão bacana, de umas pessoas que vinham para se dedicar nessa tacuruba. Então, assim, essa curiosidade de estar ali, essa disponibilidade que tem que ter, de arranjar, é natural, vai na boa. E amanhã ou depois vão estar ali já no fogão da tacuruba, vão estar ajudando lá no fogão a lenha também que tem lá atrás. Então, assim, o que a gente pede, dedicação de coração, de devoção, tudo é voluntário. E é tudo muito bacana, porque é tudo muito leve. E sabe que essa seleção natural de quem fica ou quem não fica é bem bacana, porque tem gente que a gente vê um ano e depois a gente não vê mais. E a gente fala, beleza, legal, que bom que foi. É isso aí. Porque é natural, a seleção é natural mesmo. Sim. Isso é muito... Porque o próprio, acho que São Benedito, que fala assim, bom... Não precisa Não, isso que você Te tá dei falando, a oportunidade, isso que você tá falando é rolou, muito né? legal, assim, dos meus filhos, eles não esteja, mas esteja. Saiba que isso é a história da sua família. E respeitar a história da sua família, participar da história da família. Cara, isso é muito louco, porque é pertencimento, cara. Puta, a gente se ferra tanto disso, assim, de não saber o que eu pertenço. Cadê o meu grupo? Cadê as pessoas que me cuidam de mim? Cadê as pessoas que me acolhem? Então, saber disso, e às vezes beleza, eu não quero dançar, eu não quero participar, mas eu vou estar ali, eu entendo isso, eu vou instruir a minha família, porque às vezes é o filho dessa pessoa, vira um congueiro e vira um embaixador, e vira um rei, entendeu? Verdade. Como eu disse, a família do meu pai, a minha avó e tal, tem vários filhos que não dançavam congada, tenho vários primos meus que não participam da congada, mas aí tem um que vai e faz. Tem um que... Cascalinho. E aí o filho desse um vai, aí o outro filho... É isso. E é assim que vai. Legal. Nossa, isso que vocês falaram foi muito legal, me fez pensar muito assim. Já indo pro final aqui, a gente tá 1h30 batendo esse papo. Nossa, você passou, hein? E, eu ficaria o dia inteiro aqui, eu olhei e falei, caramba, estamos 1h30 aqui. E ficaria, eu acho que eu comecei... Não, no próximo você tem que trazer o Wilson aqui só pra falar de história da Congada, história da família dele, essas coisas você vai amar, cara. Esse espaço que eu tô querendo... Pitu, assim, se Deus quiser, aí você traz... traz muito aqui. pra bater papo. Tem tantos nomes pra gente falar. Nossa, que a gente imagina. só não cita, porque a gente fica com medo de perder algumas pessoas importantes, não falar em respeito a ela, mas a gente pode citar, assim, a Dona Mercedes lá atrás, né?
A gente Com a pode sua citar algumas toalhinha, pessoas toda, ali. toda cuidadosa com as toalhas, né? Porque Todas cada as vez que a gente, chitas, e né? é muito engraçado isso para mim, assim, que, né, não venho da família, mas eu tenho certeza que em outras vidas fui vó de Marzinho, de Isaura, né? Por que vó e não esposa? Por que vó e não filha? Olha só o cacete que eu te E daí eu fico pensando nessa importância que isso tem e o quanto eu me sinto orgulhosa, sabe? Assim, de estar presente, de fazer parte dessa família que é tão importante. Não, a Cuca assim, foi né? uma boa aquisição. Você foi marcada ali. E daí algumas coisas chegam Faz para uns mim. corre Assim, da eu, por hora exemplo, com a gente. faço parte de um grupo do IFAM que chama Congo, Congados e Reinados. E eles são, assim, loucos pela Congada de Ilhabela. Loucos. E aí ficam mandando um monte de vídeos das outras congadas, que são lindas também, né? Mas assim, nossa, quando que vocês vão aparecer? Não, eu falo, vem pra cá assistir, né? Vem pra cá. E aí as coisas vão caindo, né? Que nem aquele cara que veio. Por acaso eu encontrei, o cara tinha assim, os vídeos e um registro de 30 anos, né? Nossa. Atrás, e Gilmarzinho pititico. Meu, sensacional, assim, sensacional. Esquecemos de Daí perguntar são os acasos que daí vai resgatando uma história. Sim. O ano passado teve um congueiro que voltou e que deu uma embaixada aqui, que foi, O meu, Tico? que doeu a alma das pessoas, todo mundo chorou, porque foi demais. Tem muito isso, assim, cara, e é isso, assim, acho que a Zara falou uma coisa que é real, assim, a gente tem que ter muito respeito pelas pessoas que seguraram a bronca da Congada, assim, a família dela, o próprio Dino, cara, assim, o Dino muito batalhador no sentido da organização, porque a Congada é difícil de organizar, cara, a Congada é difícil tem coisa que precisa correr atrás, tem coisa que precisa falar com as pessoas, tem coisa que precisa defender. Por exemplo, todo ano vem alguém falando assim, a gente queria registrar vocês no patrimônio do não sei o que. Não, a Congada não se envolve na Congada dos congueiros, a Congada não tem registro com nada, com ninguém, com nada. E esse zero, triângulo mantém. zero. Me deixa nós. Deixa a gente quietinho, Deixa deixa a gente nós. quietinho. Vem pra não cá se mete com a gente. assistir, né? Então ter Vem pra essas cá pessoas assim, cara, e eu lembro muito disso, então, assim, o respeito com o Adriano, que é um cara que tentou fazer projetos da Congada Mirim, que ajudou muito naquele momento, pessoas que vêm pra tentar fomentar, assim, cara, assim, eu lembro muito a experiência do meu pai, cara, assim, tudo assim, né, cara, meu pai era aquele cara que, assim, precisa preservar o Kayapó, então você vai dançar no Kayapó, você tem que ir na Congada, a Congada precisa acontecer, e nós vamos fazer a Congada acontecer, Folia de Reis, defendia muito isso, assim, todas essas pessoas que seguraram, assim, esse dia eu tava até contando que eu era moleque, ele foi lá abraçar a seringueira, que os caras queriam cortar a seringueira da pracinha da vila, aquela seringueira da pracinha, e ele foi lá abraçar, e esses caras que você fala assim, cara, esses caras são muito loucos, esses caras arrumavam briga, esses caras não sei o que, tal, com a paixão por essa história, assim, cara, isso é muito louvável, assim, sabe? São pessoas que fizeram o que a gente tá fazendo hoje, falando, pessoas que fizeram assim, não, o que precisa carregar? Pra onde precisa levar? O que precisa trazer? A mulher que fazia a viagem pra vila. Fazer lá atrás era mais difícil. Era mais difícil, né? Se total. comunicar não era mandar não, WhatsApp, era ir lá. Então, para todas essas pessoas, e a Congada fala muito sobre ancestralidade, né? Tem muita gente que diz que eu pareço muito seu Pedro Embaixador quando eu tô dançando, que eu falo assim, ele incorpora Pedro Embaixador. Eu nunca vi ele. Meu primeiro embaixador que eu vi foi o seu Dito de Rosa, e eu achava que eu fazia parecido com ele, não é? As pessoas falam que não tem nada Pedro a ver com é antes do... Pedro é antes do seu Dito. As pessoas falam, então, a nossa ancestralidade, ela tem que ser muito, muito... a gente tem que orar muito pelos nossos antepassados, e a gente tem que representar muito os nossos antepassados, dar orgulho para eles. Porque talvez quem tá aqui hoje olhe e fala assim, não sei se você tá indo pelo caminho certo, não. Mas quem já foi, tá falando assim, eu sei exatamente para onde você tá indo, eu sei o que você tá fazendo, eu sei o que... Então a gente deve para essas pessoas respeito, e a gente deve para essas pessoas atitude, assim. Então, cara, para mim, é aquilo que eu falei, assim, eu vi os meus primeiros heróis, assim como as criancinhas da escola, meus primeiros heróis foram os caras da Congada. Era o seu Zé Delício, que eu vi ali o ano inteiro de boininha,
com o chinelinho dele, andando, se arrastando o ano inteiro. Aí chegava na congada, aquele homem tirava aquela espada Virava um cromada guerreiro. e começava a girar e virava um guerreiro de filme de Hollywood, cara. Era uma coisa, tipo assim, surreal, que você falava assim, meu Deus, seu dito de rosa. Aí ele cantava, ele tinha um jeito dele de dançar. E isso, as pessoas, as crianças, a Oxaria, que eu ia lá e via as mulheres mais velhas, que tratavam a gente como se fossem os filhinhos dos congueiros, era tipo, vem cá que eu vou te... Até hoje eu sou tratado assim, né? Como eu sou vegetariano, elas fazem lá, sou ovo lacto vegetariano, faz um ovo, faz um não sei o que, ainda sou tratado assim, esse carinho e a respeito, do cuidado, chega a ser familiar. Então, a congada é uma grande família. E família se respeita. Legal. É isso mesmo. Que legal. Uma grande família. Gente, muito, muito obrigado, de verdade. Eu continuarei esse papo Peço aqui desculpa por horas. o quanto eu monopolizei. Não, sensacional. Achei Eu perfeito. até desligaria o meu microfone aqui no podcast, porque a minha intenção é escutar histórias. A gente começou falando sobre histórias, né? Sobre escutar histórias. Hoje, antes de vocês, entrevistei os meninos do Resgate do Fandango, que também tem a ver com cultura. E também, eu olhei no relógio e falei, caraca, eles já estão chegando para fazer entrevista na Congada, mas levaria por horas. Eu esqueci então, de perguntar para Adriana se ele tinha a consertada para degustar, porque o Adriano que faz os litrão Joelma, né? Você de vê, ainda tem Paulinho. tudo isso, né? Tem o consertada, bolo, tem o consertada. levantamento do braço, tem a Tem consertada, muita coisa. tem a Esses dias eu encontrei o... Caramba, como é que chama ele? Tem um amigo de Flavinho, que faz a consertada, esqueci. Anderson. O Anderson. Encontrei ele comprando as coisas. Ele, tô fazendo a consertada e tal. Falei, caramba, é muito legal ver esse movimento de todos. Assim. A congada é muito louco, assim, cara. Porque quem tá dentro da congada, de fato, você repara, assim, cada pessoa... As pessoas acham que às vezes elas acham que às vezes elas precisam... eu preciso fazer algo pra ter uma certa importância na congada. E, cara, a gente que tá ali, e eu e o Wilson, a gente fala muito disso. O Wilson de Novo Rei, né? A gente fala muito disso, fala assim... Olha ali o fulano com não sei o que segurando. Olha a pessoa que foi buscar a cadeira. Olha a pessoa que tá carregando a água. Olha a pessoa que tá no não sei o que. Olha o fulano que tá... A gente repara muito que a congada ela é feita por esse todo, assim, sabe? Tipo, é muito louco, assim, porque... E a gente que tá ali, né? Talvez seja mais fácil falar porque a gente tá no papel de destaque. Talvez seja mais fácil de falar isso. Ou talvez o mais fácil seria não olhar pra mais ninguém. Mas a gente tá ali olhando e fala assim, cara, a congada é feita de cada detalhe, negocinho, né? desse, assim, cara. Puta, a minha mãe no bolo, a Cuca que resolve, que não sei o que, a dona Dedé que fez o livro, o fulano, a família, o neto da Isaura que vai lá e a gente vê que ele tá lá. Que vai lá no finalzinho, mas vai. Então, mas a gente vê, então isso é assim, puta, eu vim no finalzinho, mas eu vim. Então isso precisa ser conhecido. É muito de Isso é muito legal. como você... Porque às vezes eu vejo assim, a gente quer ajudar, mas a gente precisa entender se a gente quer ajudar porque é nosso ego, de querer fazer algo, ou se a gente quer realmente ajudar. Então, pô Gil, tô vendo que você tá precisando de ajuda aqui, eu quero fazer isso pra te ajudar. Calma, eu quero te ajudar, mas o que você precisa de ajuda? Eu não tô precisando de um embaixador novo, mas eu tô precisando de alguém pra carregar as cadeiras. Eu acho que seria um papo né? de terapia você viver sem o seu ego. Eu acho que as pessoas até É, têm que... As pessoas têm que até botar o ego. Assim, tipo, você querer aparecer, você querer fazer algo e você querer ter uma importância, é muito legal. Mas precisa saber que dentro dessa história, você tem a importância já ao entrar nela. Exato. Você já tem uma importância a entrar Não, nela. foi muito bom isso que você falou, porque às vezes a gente vê a palavra ego como algo ruim, e não é, né? Ego faz a gente querer crescer, fazer as coisas, fazer bem feito igual vocês querem fazer. Ninguém quer ser reconhecido por algo que fez mal feito. Mas quando a gente coloca esse coletivo na frente, o fazer pelo próximo, quando a gente faz pelo próximo, a gente tem um propósito muito bom. Cara, a dona né? Mercedes, que faleceu, mãe do Lucinho, a dona Mercedes, pra mim ela era uma referência, que ela ficava sentada do lado do rei. Olha só, pra eu desempenhar o meu papel como embaixador, que é um papel importante, eu tinha como referência olhar aquela mulher lá sentada do lado do rei. Ela representava algo pra mim. E era uma cadeia. Então aquela mulher se conectava com algo que eu fazia porque eu tava vendo um mais velho me olhando, me observando, me cuidando, me vendo, orando por mim, o que quer que seja. Então faz parte, cada detalhezinho, cara, cada coisinha assim, faz parte da congada. Isso é muito louco, assim, contando uma história bem rápida.
A coisa do mínimo é o máximo, né? Uma história bem rápida que é assim, quando o rei foi escolher o novo secretário, porque ele era o secretário e ele virou rei. Aham. E ele foi escolher o novo secretário, quando ele começou a conversar comigo, falou, tô com alguns nomes na cabeça, mas antes de eu te dizer meus nomes, queria que você me dissesse quais nomes você acha. E aí, eu falei pra ele assim, ó, tem essa pessoa, mas pra mim deveria ser... Aí antes de eu falar, ele falou o nome da pessoa que eu ia falar pra ele. Por quê? Que é o Jefferson hoje, O Jeff. que é da família do Tico, lá, como é o nome da família da mãe dele lá, que enfeita o... De Marilda, lá, o De pessoal do Marilda, Andor, né? né? Que também Que eles outra enfeitam, a conexão. família enfeita o Andor. Chiquinho lá, De né? Tico e tal, não sei o quê. O Tico, há um tempo atrás, ele tinha ensaiado para ser substituto do rei. Tá. E quando rolou toda a questão política de quem virava o rei e o Dino virou o rei, o Tico não virou rei e o Tico saiu da Congada. Caramba. E aí, o Jefferson é um menino que, assim, desde criança, uma fé, assim, aquele menino que faz a embaixada dele, parece que ele tá conquistando, dando o grito da independência no Ipiranga, assim, faz a embaixada, aí você olha e tal. Só que tinham outras pessoas, tinha o Flavinho, tinha o meu irmão Baipi, tinha o Richelli, tinham outras pessoas que estão ali também concorrendo, mas... Flavinho toca na Congada, o Richelli faz embaixadas novas para os congueiros. E o Jefferson representava não só ele não era só ele, apesar dele ser merecedor, assim como foi comigo, não era só eu, era a família do meu pai inteira. Aham. Então, Que legal. o Jefferson representava toda aquela família, de tudo que aconteceu. O Tico voltou a enfrentar o Andor, não sei o que, tal. Só a família dele, nos ensaios da Congada, só a família dele enche uma mesa de comida. Sério? Vão as tia, a mãe, não sei o que, vai todo mundo, os filhos, tal. Cara, que Então, legal. esse tipo de coisa, da importância de cada um e da reconciliação do Wilson e tal, é esse tipo de sabedoria que daí faz assim, ninguém tem o direito de dizer que ele não tem que ser o secretário da Congada. Porque ele representa muito mais do que ser ele o secretário da Congada. Ele representa... É a família dele que está ocupando tem muita aquele coisa espaço. atrás ali, né? Todo. É muito Cara, legal isso. que Danilo, demais bater quero esse aproveitar papo e com dar vocês. um oi, um tchau bacana aí pro pessoal que também já amanhã começa a enfeitar o mastro, né? O levantamento do mastro. Vê como tem tanta coisa tem conectada, muita coisa né? pra falar e conectada. Tem muita coisa bacana aí. Tem um pessoal aí que esse ano eles querem ajudar com as flores e sempre ajudam com o alimento. Eu falei, e tá tudo bem, porque é tudo uma festa só. Tudo tá ligado ali com São Benedito, né? Com o Dito Santo. E dá um oi, dá um tchau para eles, para o pessoal do Andor também, que ficam ali enfeitando com as florzinhas. E aí É muito bacana, detalhe, né? gente. Daí tem a pessoa que faz a roupinha do São Benedito, né? E aí e tudo isso é o mínimo das coisinhas que viram Um negoção mundo, bacana, né? Vira um negócio enorme. E aí, agora, eu queria falar até um pouco sobre isso, que é sobre a associação, né? Que eu acho que é um passão que a gente deu, assim, né? Com a entrada do Wilson, isso acabou agora se concretizando. E isso, a importância dela também, né? De agora a gente tem uma associação, a gente existe, né? Assim, Há quanto tempo, Cuca, existe? 3 dias. Que eu acabei de assinar de novo. outra vez. Não, mas Outra a vez ideia da acabamos- construção, Não, a ideia vai. é assim, Não tô dizendo a legalmente. associação já A associação da Congada já existe, existe. há um tempo, tem camiseta da Sim, associação. é isso que eu e queria tal, dizer. tal. A ideia do Mas grupo... é que Mas ela nunca o- tinha sido registrada. assim, o registro. Não, não estou é- dizendo legalmente ali, o CNPJ. Não, mas E não, daí, isso e não. daí eu sou. Mas essa união do grupo, vai, eu tava eu querendo dizer. sou diretora de patrimônio, né? Que é muito bacana. E ontem, é porque eu também tenho esse cuidado e gosto de ir lá, tô perto ali da sala da Congada. Daí ontem fui lá para enfeitar um pouco. E daí a galera fica ávido de vontade de ajudar. Isso que eu acho que é bacana, né? Então as meninas foram lá, uma que é evangélica, falou assim, nossa, mas olha, isso é tão lindo, eu gosto tanto. E já deu ideia, e já pôs o tecido lá, e tá aqui num vídeo agora toda de TNT. TNT na cabeça. E daí, olha, e pertenceu àquele pedaço, né? Olha que Que bacana gostoso isso, né? Que bacana. Que é a pessoa que está na ilha, sei lá, 4 anos, mas
pertencer Ah, àquela mas história, instiga, é uma né? festa que instiga muita Instiga. gente. Quem gosta, Isso quem é muito Instiga legal. muito. é instigante. Esse fortalecimento, acho que a gente Pô. agora... E eu espero que a gente vai publicar esse vídeo na sexta no YouTube, né? A gente vai trabalhar com os cortes ali no Sim, Instagram, tá, também tô mas vai publicar na íntegra ali no YouTube, porque quem se interessar por esse assunto, não esse ano, mas esse tema vai ser pesquisado o ano que vem, e no outro, e a nossa intenção é que a voz de vocês cheguem nessas pessoas, porque eu acho que eu, por exemplo, vou ver com outros olhos. Eu já estava vendo com outros olhos, porque eu sempre quero dar uma estudada, ver algum vídeo, baixo umas teses da Congada para estudar, mas escutar aqui, bater esse papo com vocês, me fez assim começar a querer ir para lá para ver esses detalhes legal. que vocês estão fazendo, vocês estão falando. Muito obrigado por isso. Eu agradeço Não, e imensamente. saiba que você tem um potencial imenso, assim, de juntar várias frentes daí, assim, de ser um comunicador que conecta essas várias frentes, que dá voz para essas pessoas, cara, assim, essa semana pra mim é uma das semanas mais cheias do ano pra mim de trabalho versus Congada que tá chegando e tal. Você Não, veio aqui, cara, minha obrigado. esposa tá viajando lançando livro, eu tô sozinho com meu filho em Nossa, casa. sério, e tal, não Ju? sei o quê. Então, cara, minha mãe não quer ajudar porque ela tá no bolo, né? Caraca! Mas isso é um compromisso que eu tinha com você. Então, várias pessoas chamaram pra ir falar sobre a Congada. Eu fui ontem falar uma vez só, falei, eu vou só uma vez falar, reúnam a escola que quiser pra estar lá. Aham. E hoje eu vim aqui porque eu acredito muito no seu potencial, assim, na sua honestidade, Caramba, de ser um Ju, cara obrigado. que tá preocupado com o que realmente vai acontecer com a nossa cidade, cara. E quanto mais ajuda você tiver pra isso, assim como a gente se ajuda na Congada para todas as decisões serem decisões sábias, quanto mais ajuda você tiver pra isso, mais apoio você tiver pra isso, mais você vai conseguir realizar essas coisas Caraca, que você tá buscando. obrigado, É velho. isso aí. De verdade. Obrigado por isso tudo. que você... Muito obrigado. Tamo junto, De verdade. tamo junto. Muito esse reconhecimento também Você é um lindo. é o que a gente tava falando do lance do ego, né? Tipo, eu quero fazer isso com um propósito maior, que é a ilha, que é essa preservação de tudo isso. Mas tem o lance do ego, de Nossa, querer não fazer tem nada bem em feito, troca, velho. Você de não tem nada querer em troca. ser Isso faz reconhecido, parte, isso faz parte. Isso é bom, não é ruim. E eu consegui não me emocionar, porque eu sou uma pessoa assim, cara, eu vejo alguma cena, alguma coisa, eu me emociono de chorar e... E o Gil falando agora, eu tô... Que bom. Se emocionar é bom, se emocionar é bom. Cara, se emocionar é muito bom. Quando é a gente isso. emociona outras pessoas é porque a gente tá falando com Sim, o coração. cara, obrigado. É. Você me emocionou, Coração só que sempre eu fala consegui segurar. Coração Obrigado, fala gente. certo. Muito obrigado. E viva Santo Benedito! Viva! Glorioso! Valeu, galera. Obrigado. É isso aí. Valeu, Vamos ficando por mesmo. aqui. Obrigada a você. Nossa, eu